dia para você que está ligadinho aqui na TV Câmara Caxias, canal 16 da NET e também nas nossas redes sociais do Parlamento Caxiense. No dia de hoje são 5 matérias que entram à apreciação, mas apenas 4 vão ser votadas porque tem uma que está em primeira discussão, então não vai ser votada no dia de hoje. 2 delas eu destaco para vocês, as que vão ser votadas, que é um pedido de instalação de uma frente parlamentar em defesa do transporte coletivo público de qualidade e um projeto de lei que declara utilidade pública para a ONG Ação da Cidadania daqui de Caxias do Sul. No grande expediente, 2 vereadores inscritos para ocupar a tribuna, vereador Daniel Santos e vereador Cláudio Libardi. E também destaco aqui para vocês que tem a participação dos festeiros da Festa do Divino de Vila Seca, que também vão ocupar o espaço da tribuna para fazer o convite aí dessa festa tão bacana aqui no interior de Caxias do Sul. Bem, eram essas as informações. Fique conosco e acompanhe as discussões aqui no Parlamento Caxiense. TV Câmara Caxias, na comunidade, todo dia, uma ótima sessão. Invocando a proteção de Deus, declarar abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que nos termos da resolução de mesa 1164-A, de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 19ª legislatura, bem como das vereadoras e vereadores inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, senhor presidente, presidente Lucas Carenhato, mesa diretora Wagner Petrini, Andressa Marques, Bortola e Andressa Malman. Vereadores da 19ª legislatura, Aldonei Bachado, Caleb Garbim, Capitão Ramon, Cláudio Libardi, Daiane Melo, Daniel Santos, Edson da Rosa, Eloy Frisso, Stella Balardim, Iago Morandi, Juliano Valim, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Rafael Bueno, Rose Frigeri, Sandra Boneto, Sandro Fantinel, Tenente Cristiano Becker. Grande expediente, Daniel Santos e Cláudio Libardi. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa Malman. Informo que a vereadora Rose Frigeri está em representação desta casa no 5º Encontro Nacional das Procuradoras da Mulher no Legislativo, em Brasília, Distrito Federal. Informo também que o vereador Bortola está em representação dessa casa no Fórum de Segurança Pública pelo Brasil, em Brasília, Distrito Federal. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e no livro de presença. Passemos ao espaço das pequenas comunicações, pelo tempo de 1 minuto por vereador inscrito para apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Peço a palavra. Peço a palavra, senhor Com a palavra, vereador Eloy Frisso. Peço a palavra, presidente. Peço a palavra. Meu bom dia a todos e a todas. Minha alegria de entrar nesse plenário hoje pela manhã e vislumbrarmos aqui a comitiva do Divino. A comitiva do Divino que é um evento oficial do município de Caxias do Sul, o qual eu tive a oportunidade de encaminhar a lei que determinou de que a Festa do Divino de Vila Seca seja colocada no calendário de eventos oficiais do município. Então, minha saudação a todos vocês, sejam mais uma vez bem-vindos, né? E todos nós aqui estamos ansiosos para vermos o nosso querido diretor do SAMAI cantando a música do Divino. Seja bem-vindo, João. Que legal. Muito obrigado. Obrigado a todos. Hein? Obrigado, vereador Eloy. Bem-vindos a todos e todas representantes aqui da Festa do Divino, nosso colega vereador e diretor do SAMAI, e de forma especial os meus vizinhos lá do Planalto, a Cid, que está aqui. Muito obrigado. E com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Presidente, meus cumprimentos a Vossa Excelência, meus cumprimentos aos demais vereadores, meus cumprimentos aos que acompanham nós do plenário, mas meus cumprimentos especial aos meus camaradas. Hoje é um dia importante, o dia de aniversário do meu partido, são 103 anos de luta pelo Brasil, presidente, de uma luta que passou duas ditaduras
duas ditaduras, uma ditadura militar e uma luta que representa muito para aqueles que acreditam em um futuro diferente, em que as pessoas sejam donas, pelo menos, da sua força de trabalho. Então essa é a nossa luta todos os dias para que nós consigamos transferir a riqueza àqueles que efetivamente a produzem. Então, muito obrigado pela presença, é um dia importante para nós, mas é um dia importante para o Brasil, nós que sempre estivemos do lado do povo brasileiro, do povo trabalhador em especial. Bom dia. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cláudio. Saúdo também a todos os companheiros, colegas, camaradas do PCdoB pela passagem aí do aniversário. Com a palavra, a vereadora Estela Balardim. Em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, a qual o nosso próprio presidente compõe, eu também gostaria de utilizar esse espaço para parabenizar o PCdoB por todo o tempo de história, de luta, de construção para que as políticas públicas cada vez sejam mais efetivas e tornem a vida das pessoas mais digna. É uma honra ter na nossa federação o PCdoB, saber que as nossas lutas elas se igualam e se fortalecem quando estamos em conjunto, então que esses 103 anos se multipliquem e que a gente continue na luta incessante pela justiça popular. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. Com a palavra, vereador Sandro Fantinel. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, colegas. senhor presidente. Bom, eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a equipe do Divino, agradecer, né, que todos os anos vocês vêm aqui. É um grande orgulho para nós poder receber uma comitiva tão bacana como vocês e tão importante, né? E queria também aqui parabenizar a equipe Amigos da Bocha, que tornou-se campeões da modalidade cancha de areia na Festa das Colheitas nesse final de semana, onde que os participantes vitoriosos, né, o João Dreyer, é meu assessor, Antônio Paim, Daniela Alessi, Gilmar Once, Divalcir Saibro e Orvino Bianchi. Parabéns a eles. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Sandro Fantinel. Com a palavra, a vereadora Sandra Boneto. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia quem está aqui no plenário com a gente. Bom dia a quem nos acompanha de casa. Hoje, meu voto de congratulações é para a festa de São Pelegrino da paróquia de Forqueta. Domingo, então, ontem, a gente esteve reunido com mais de 500 pessoas celebrando a festa de São Pelegrino. Um momento de união, de solidariedade, porque todos os garçons, os cozinheiros, as pessoas que trabalham para essa festa são voluntários. Então, eu queria homenagear a equipe diretiva, composta pelo Antônio e pela Lisa, e dizer que a comunidade ainda está viva, porque mais de 500 pessoas participaram do encontro de solidariedade e de união em prol à festa de São Pelegrino. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Sandra. Com a palavra, vereador Aldonei Machado. Bom dia, presidente, senhoras e senhores vereadores. Hoje, meu voto de pesar vai para o senhor Volmir Andrata. Ele foi um parceirão nosso, aí, nos ajudou muito nessa caminhada para chegar até aqui. Pai do Dodi, sogro da minha assessora Joyce, então, meus sentimentos à família. Que Deus conforte o coração de todos eles. Mas também aqui hoje eu queria parabenizar toda essa equipe do Divino, de Vila Seca. Eu sou muito próximo a vocês, Criúva, Vila Seca está muito próximo, então nós lá em Criúva com a festa do Divino, vocês em Vila Seca, somos parceiros, vamos divulgar. Nosso gaiteiro, parente velho, forte abraço para ti e meta a goela aí depois. Forte abraço a todos. Obrigado, vereador Aldonei. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras. Primeiramente, eu gostaria de saudar os camaradas também do nosso partido que estão presentes. O PCdoB, que é o partido mais antigo do país, viveu mais tempo na clandestinidade do que na democracia, e hoje nós temos a oportunidade de estar sendo representados aqui nessa casa. Segundo momento, senhor presidente, eu gostaria de fazer um voto de louvor ao Corpo de Bombeiros na nossa cidade. Sábado de noite estava eu na janta do nosso partido, inclusive, recebi uma ligação do pessoal do Beco do Belo Horizonte que um incêndio estava acontecendo lá. Achava que era algo, um acidente, mas infelizmente foi mais uma tentativa de feminicídio que nós tivemos, de um ex-companheiro ter colocado fogo na casa da ex-companheira e onde, inclusive, habitavam os seus filhos. Mas, de pronto, não aconteceu uma tragédia maior, porque o Corpo de Bombeiros foi rápido, atendeu prontamente ao chamado dos moradores. Então, em nome da Miriam, do Ayrton, que são lideranças do local, gostaria de saudar o primeiro sargento Daniel,
Alan, segundo sargento, Sala e Pietro, soldados Ribas, Lesch, Fischer, Loureiro, Vanini, Estevan e Alisson, que estavam presentes naquela noite. Agradecer pelo importante trabalho e ótimo trabalho do Corpo de Bombeiros e dizer que estamos à disposição dessa corporação para que a gente possa fazer um trabalho da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Cristiano Becker. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, a quem nos assiste aqui no plenário. Eu quero, então, declarar um voto de pesar aqui. Com profundo pesar, então, expresso minhas sinceras condolências à família do senhor Jurandir Alves de Oliveira, faleceu ontem com 76 anos, especialmente a minha querida amiga Silvia Conso. Que Deus conforte seus corações neste momento difícil e traga força para enfrentar essa perda. E também quero parabenizar no dia de hoje, que no último dia 22 de março, aniversariou minha grande amiga Berenice Adami, a Beri, que teu aniversário seja repleto de alegria, saúde e realizações. Como profissional da área da saúde que és, tu dedicas teu tempo e carinho para cuidar dos outros. Então, um feliz aniversário, Beri. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Cristiano. Com a palavra, vereador Ramon Teles. Peço a palavra. Senhor presidente, nobres colegas, você que nos acompanha aqui, eu gostaria de fazer um voto de congratulações ao Corpo de Bombeiros de Caxias do Sul. Na noite de domingo, dia 23 de março, ocorreu um incêndio próximo ao bairro Bela Vista e a corporação chegou em cerca de 9 minutos. Então, mesmo tendo efetivo reduzido, mesmo nós temos diversos quartéis fechados, os militares estão se empenhando cada vez mais para bem servir a nossa população. E a eles eu passo o meu voto de congratulações. Também gostaria de homenagear o pessoal do Divino que está aqui. A minha mãe, ela é nascida em Vila Seca, talvez os senhores até conheçam a família Coover. Eu sou da família Coover. Então, parabéns por terem vindo aqui, isso muito nos representa. Obrigado. Obrigado, vereador Ramon. Com a palavra, vereador Daniel Santos. Bom dia, presidente, colegas. Hoje eu quero fazer um voto de congratulação e parabenizar a Festa das Colheitas, que foi um sucesso, que nos 3 finais de semana que ocorreram, foram quase 90 mil pessoas que passaram por lá, 95 municípios diferentes, países diferentes, e que isso mostra que muitas vezes o menos é mais, Uma festa que foi acolhedora, familiar, e trouxe muitas pessoas para a festa. E isso nos faz refletir também ao incentivo a essas festas. Muitas vezes o pessoal critica, mesmo assim tira um proveito, mas é importante valorizar o que é nosso e isso só tem a agregar para a nossa cidade. Obrigado. Obrigado, vereador Daniel. Com a palavra, a vereadora Marisol Santos. Bom dia, colegas. Quem nos acompanha de casa, quem está aqui no plenário com a gente, muito obrigado pela presença de todos. Quero fazer um agradecimento especial a quem nos traz as bênçãos do Divino aqui nessa turma da Festa dos Festeiros, do Divino de Vila Seca. Muito obrigada sempre por estarem aqui conosco. Quero fazer aqui um voto de congratulações à SIC, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, que ontem recebeu no Teatro Fiergues, em Porto Alegre, um prêmio do Marcas de Quem Decide, essa premiação tão importante, promovida pelo Jornal do Comércio. A SIC de Caxias, que está entre as 5 marcas mais lembradas e preferidas na categoria entidade empresarial. Eu acho que reforça muito a visibilidade da entidade no cenário empresarial, mostra a relevância das pautas, o trabalho que vem sendo realizado ao longo dos anos. Então, em nome do presidente Celestino Louro, dos vice-presidentes, a Idalice Mancini, o Rubem Bise e o Eduardo Miquelin, as nossas congratulações, parabéns e gratidão pelo trabalho dessa entidade tão importante. Obrigado, vereadora Marisol Santos. Encerrada as pequenas comunicações. Com a anuência da mesa diretora, nos termos do inciso 3º do artigo 107º do Regimento Interno, essa sessão ordinária abre espaço de até 20 minutos para a manifestação de autoridade ou visita ilustre. Solicito a segunda secretária, a vereadora Andressa Malman, que acompanha a comitiva de festeiros da Festa do Divino de Vila Seca até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 20 minutos.
e o respeito. Tenha um convívio fraterno em que nunca falte o pão e que permaneça viva a justiça e o perdão. Ai, ai. A comissão da Vila Seca, cantadores e os festeiros estão pedindo uma oferta da festa do padroeiro. O divino bendiz, te protege e faz convite que no início de maio a sua festa visite. Ai, ai. Bom dia. Senhor presidente, vereador Lucas Carinhato, demais vereadores. Não estou acostumado com a tribuna, né? Tinha um copo aqui no lado. Senhor presidente, novamente, vereador Lucas, demais vereadores que nos recebem na manhã desta terça-feira, nós que representamos a Festa do Divino da Vila Seca, que acontece anualmente. Anualmente a gente vê, né, as comitivas vindo visitar não só da Festa do Divino da Vila Seca, mas também da Criúva esta casa. Por quê? Porque aqui está os 23 representantes de toda a população caxiense. É uma festa que já está no calendário do município, né, desde 2016, 2017, de autoria do vereador Eloy Frisso. Então, pertence ao município, é uma festa tradicional e cabe a nós, os festeiros, né, junto com o nosso festeiro de honra, o João e a Luísa Citon, e junto com toda a equipe diretiva da Capela da Vila Seca, com os padres, né, promover a festa, divulgar este ano com um intuito um pouquinho diferente. A gente está terminando de construir, junto com a comunidade, o Salão da Vila Seca, que esta casa também oportunizou a excepcionalização da Lei das Águas lá em 2020, a fim que possa ser feita uma ampliação maior do salão que será ao lado da igreja, que há alguns anos atrás também pegou fogo e tem que se fazer ampliação. Então, um agradecimento também em nome de toda a comissão da Vila Seca para esta casa em ter excepcionalizado a Lei das Águas em 2020, a fim de proporcionar, né, a construção do novo salão. A Festa do Divino ocorre no segundo final de semana de maio. No dia 9, na sexta-feira, tem entrega das bandeiras do Divino, dos alferes, que ajudam os festeiros a promover a festa. Então, com uma missa crioula, no finalzinho da tarde, 19 horas, e após o jantar dançante. E no domingo, propriamente dito, a festa, 10h30, a missa festiva, com procissão, almoço, à tarde, rifão, e depois sorteio dos animais, enfim, dos terneiros que a gente consegue de doação, e após também um baile com o Vilmar e o grupo dele. Então, estão todos convidados. Depois eu vou deixar alguns talões de rifa com o presidente, a fim dos colegas vereadores, né, se cotizarem. Mas, acima de tudo, a gente pede para vocês divulgarem suas redes sociais, divulgarem suas comunidades, e também esperamos vocês tanto no dia 9 à noite, tanto no dia 11, é Dia das Mães. Então, levem suas mães, levem seus parentes para Vila Seca, a fim de promover, né, e festejar o divino que tanto nos ilumina. Presidente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa manhã divulgando, e a gente sabe o alcance que tem todas as redes sociais dos vereadores e também a TV Câmara, canal 16. Muito obrigado e até dia 11 na Festa do Divino na Vila Seca. Muito obrigado. Presidente, a gente sabe que a casa tem diversas crenças, mas eu convidaria a Cindy para fazer uma oração, se o senhor nos permitir, né, que é a oração do Divino e mais uma prece, para depois a gente tomar o nosso rumo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Então, o Divino Espírito Santo, como o João falou, promove a festa. Mas o Divino Espírito Santo, para nós, é muito mais do que simplesmente uma festa.
Nós, como festeiros, somos os missionários que levam a palavra de Jesus Cristo. Um Jesus que nos ajuda, que nos ilumina. E o Espírito Santo ficou aqui para que a gente pudesse lembrar do quanto somos importantes, podermos ter o discernimento, o compreender. Então, primeiramente, a gente vai fazer uma oração, né? A gente vai rezar a oração do próprio Divino, que é do Espírito Santo, que a gente, quem conhece, nos acompanha. Então, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, sei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e posemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Enquanto a gente faz a oração que o próprio Cristo nos ensinou, a oração que está na Bíblia, né? Então, essa não é de a religião católica, evangélica, protestante. Ela é a oração de Jesus Cristo. Então, enquanto nós fazemos esta oração, eu peço licença, então, para dar a bênção na casa. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. É da família? É da família. É da família. Que nenhuma família comece qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam no ontem, no hoje, em função do depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja o céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, estas também. Gostaríamos de agradecer, então, a presença
dessa comunidade tão querida para a nossa cidade, a Festa do Divino, né, de tanto e tanto tempo, que inspira e anima a nossa manhã. Muito, muito obrigado pelas bênçãos que vocês nos trazem aqui. Certamente essa Câmara estará lá, mais uma vez, participando e prestigiando essa festa tão importante. Muito obrigado e, mais uma vez, uma salva de palmas aqui para vocês. Nós vamos suspender a sessão para uma foto.
Passemos à ordem do dia. Presidente, questão de ordem, por gentileza. Artigo 118, peço inversão da pauta em razão de nós termos a família da senhora Azélia Biglia Semin presente aqui, também juntamente com o secretário de Urbanismo, Adriano do Bressan, para que nós possamos votar a terceira demanda da pauta. Pois não, vereador, qual o projeto? Projeto 210/2024. Terceiro da nossa pauta de hoje. Perfeito. Em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Vereador Eloy Frisso vota sim. Voto sim. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Sandra Boneto vota sim. Vereador Sandro Fantinel vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Andressa Malman vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Andressa Marques Voto vota sim, senhor sim. presidente. Vereadora Aldonei Machado vota sim. Vereador Juliano, como vota? Sim, nobre presidente. Vereador Juliano Valim vota sim. Vereador Edson da Rosa, como vota? Vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A solicitação de inversão de pauta foi aprovada por unanimidade, com representação do vereador Bortola e da vereadora Rose Frigeri. Em discussão única e votação, o projeto de lei número 210/2024, contido no projeto 263/2024, de autoria do vereador Adriano Bressan, que denomina via pública municipal do loteamento residencial Village Cristal, bairro Jardim Iracema, com o nome de Rua Azélia Biglia Semin. Relator, vereador Caleb Garbim, com a palavra o relator para a leitura do parecer. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, também a toda a comunidade caxiense que nos prestigia nessa oportunidade aqui no plenário e a todos que estão conectados conosco também aqui pelos canais oficiais da nossa Câmara. Parecer número 74/2025 ao processo 263/2024, contido no projeto de lei 210/2024. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação para análise e parecer do projeto de lei supramencionado, de autoria do vereador Adriano Bressan, que denomina via pública municipal do loteamento residencial Village Cristal, bairro Jardim Iracema, com o nome de Rua Azélia Biglia Semin. O processo vem instruído com histórico, mapa de localização e certidão de óbito. Vale registrar que as certidões referentes à Lei 8.932, de 14 de abril de 2023, não foram anexas, visto que a homenageada não possui CPF e RG. Baixado, a Secretaria Municipal de Urbanismo, SMU, manifestou-se junto ao processo, informando que a via em questão a ser denominada, codificada sob o número 292252, no bairro Jardim Iracema, regularizada pela Instrução Normativa 01/2007, com o nome de Rua Azélia Biglia Semin, consta na cartografia do município, conforme mapas desta secretaria. Portanto, integra o sistema viário oficial do município. Baixado a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, a mesma manifestou-se pela legalidade do projeto de lei número 210/2024. Ante ao exposto, esta Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação manifesta-se de forma favorável ao processo 263/2024, contendo o projeto de lei número 210/2024. Caxias do Sul, 12 de março de 2025. Obrigado, vereador Caleb Garbim. Eu só gostaria de saudar a presença do nosso amigo, sempre colega vereador, Renato Oliveira. Que bom te ver, Renato. Bem-vindo sempre a essa casa. Em discussão. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Caleb Garbim. Senhor presidente, junto à minha saudação já anteriormente manifesta, também quero saudar de maneira especial o senhor Sérgio Antônio Semin, que está ali, por gentileza, seu Sérgio, e também a senhora Daniela Semin, que são filho e neta da senhora Azélia, né? Estão aqui nessa oportunidade prestigiando esta votação. Muito obrigado. E aqui na exposição de motivos, senhor presidente, faço questão de fazer a leitura, já visto a relevância da senhora Azélia Biglia Semin aqui para a nossa cidade. Azélia Biglia Semin, natural de Vacaria, Rio Grande do Sul, filha de Luiz Biglia e Maria Fontana, nasceu no dia 30 de abril de 1929, neta e filha de imigrantes italianos.
Com 19 anos, saiu de Vacaria, vindo a morar na cidade de Caxias do Sul, onde trabalhou nas lojas Sul Brasileira e após na metalúrgica Abramo Weberle S.A. Logo após, em uma festa de carnaval no Recreio Guarani, conheceu Leonardo Pedro Maria Semin, hoje já falecido, com quem se casou por volta do ano de 1952, se tornando grande empresária da cidade ao lado de Leonardo. A Zélia e Leonardo, já em 1954, estabeleceram sua residência no bairro Panassolo, mais precisamente a rua Santo Cerone, número 187, nas proximidades da antiga cantina Luiz Antunes. Com suas economias, foram comprando ações de um posto de combustíveis em que Leonardo era gerente, de propriedade da Auto Posto São Pelegrino, na rua 18 do Forte, número 2222, bairro São Pelegrino. Posto este que existe até os dias atuais, até que um dia os proprietários do posto ofereceram ao casal que o adquiriram na sua totalidade, onde permaneceram por mais 45 anos, gerando muitos empregos diretos na cidade e região. O posto, então, passou a se chamar Posto de Serviço Semin, e junto ao posto, a Zélia e Leonardo colocaram uma transportadora de cargas líquidas e secas, gerando mais empregos, com caminhões pesados e tanques para transporte de combustível. Leonardo cuidava dos negócios fora de casa e a Zélia do lar e de sua família, sempre orientando seu marido nos negócios. A Zélia sempre ajudou diversas pessoas do bairro em que morava, o bairro Panassolo, levando alimentos, água e o que mais fosse necessário às famílias carentes da região. Como sua casa foi uma das primeiras a ter telefone e televisão, a Zélia emprestava diariamente o telefone a pessoas que precisavam fazer contato com parentes fora da cidade, o que é lembrado até hoje pelos vizinhos do bairro Panassolo. Ajudava também as irmãs carmelitas, freiras da comunidade Nossa Senhora do Carmo, pelas quais sempre teve muito carinho e também prestígio. Com o passar dos anos, na época em que o prefeito da cidade era o senhor Hermes Weber, ajudou com verbas para trazer água encanada para o bairro Panassolo e, posteriormente, já no governo de Mário Ramos, ajudou com recursos próprios a fazer o calçamento do bairro, nas ruas Santo Cerone, General Daltro Filho e outras confrontações, sempre auxiliando o poder público em melhorias. Além de ajudar a comunidade próxima de sua residência, junto com o esforço de seu marido Leonardo, auxiliou com verbas na construção da Igreja Cristo Redentor, no estádio Alfredo Jaconi e no Jockey Clube Pérola das Colônias. A Zélia faleceu em 28 de abril de 1990, em virtude de um câncer no pulmão, deixando 4 filhos, Evaldo, Osmar, Sérgio e Fabiana, sua filha adotiva, sendo uma grande perda para a comunidade, uma vez que era muito querida por todos, assim como para sua família, tendo em vista a mãe e mulher exemplar que fora. Sendo assim, senhor presidente, por se tratar de justa homenagem a esta grande mulher de família e que viveu pela comunidade, espero contar com o apoio integral desta comissão, deferindo, então, e deste plenário a solicitação proposta e também nos permitindo a aprovação dessa denominação de rua. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Encerrada a discussão, em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, senhor presidente. Vereador Sandro Fantinel vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Ramon Teles vota sim. Vereador Caleb vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei número 210/2024 foi aprovado por unanimidade dos vereadores e vereadoras, com representação do vereador Bortola e da vereadora Rose Frigeiro, e ausência da vereadora Andressa Marques e da vereadora Estela Balardim. Questão de ordem, parabéns, presidente. pela homenagem. Pois não, vereador Rafael. O artigo 118, presidente, para o projeto 32/2025. Pois não, em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim, senhor presidente. Vereador Caleb vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Daniel Santos vota sim. Vereador Ramon vota sim. Vereador Aldonei vota sim. Vereador Sandro Fantinel vota sim. Andressa Malman vota sim. Vereador Andressa Malman vota sim. Vereador Juliano. Encerra. Vereador Juliano, como vota? Vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação.
A inversão de pauta do projeto 32 foi aprovado por unanimidade, com representação do vereador Bortola e da vereadora Rose Frigeri e ausência da vereadora Andressa Marques. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 32/2025, contido no processo 36/2025, de autoria do vereador Rafael Bueno, que declara de utilidade pública a ação da cidadania Caxias do Sul. Contém substitutivo 1/2025, relatora vereadora Estela Balardim. Com a palavra a relatora. Peço a dispensa da leitura, senhor presidente, por já ter realizado na sessão anterior. Dispensa deferida. Em discussão, substitutivo 1/2025. Com a palavra a vereadora Rafael Bueno. Bom, presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade de Caxias. Para quem não conhece, a Ação da Cidadania foi fundada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, no ano de 1993, formando uma imensa rede de mobilização de alcance nacional para ajudar naquela época, no ano de 93, onde o Brasil passava por um momento muito extenso, né, em todo o território nacional, de pobreza, mais de 30 milhões de pessoas na miséria. E aí, então, criada no auge do movimento pela ética na política, a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, se transformou no movimento social mais reconhecido no Brasil. Seu principal eixo de atuação é uma extensa rede de mobilização formada por comitês locais da sociedade civil organizada, em sua maioria compostas por lideranças comunitárias, mas com a participação de todos os setores sociais. Então, em 93, nasce a Ação da Cidadania, e como o Betinho dizia, quem tem fome tem pressa, né? Então, engajou diversas lideranças de todos os cantos do Brasil. E aqui em Caxias do Sul e região, nós temos como coordenadora a Ruth Ordovaz, que está aqui presente, vereador Eloy Frisso, e que ela tem no DNA uma herança do pai, né? O nosso humanista aqui de Caxias do Sul, ex-vereador desta Câmara, cassado em 64, e nós tivemos a oportunidade de devolver um mandato por esses vereadores que foram cassados. E então o Henrique Ordovaz, pai, médico, né, da Ruth Ordovaz, deixou esse legado, né, para a família, e hoje, sob a liderança da Ruth Ordovaz, a Ação da Cidadania promove diversas ações, principalmente o Natal Sem Fome, diversas ações durante o ano, né, muito forte na região do Rio de Janeiro, onde vários artistas fazem grandes campanhas, grandes doações. E eu quero destacar agora, Ruth, também, a Ação da Cidadania, a importância que teve nesse momento de tragédia do Rio Grande do Sul. Dezenas de carretas vieram para o Rio Grande do Sul, e Caxias do Sul foi uma cidade polo para poder, né, ajudar nessas doações para as cidades pequenas aqui da nossa região. E eu quero aproveitar e dizer, Ruth, a importância da tua família na nossa cidade, não somente o teu pai, mas a tua filha Luísa, que está aqui presente, o Bolzan, teu esposo, né? E o orgulho da Luísa, que foi uma vez jornalista por um dia, né, falando sobre política, e ela pôde me entrevistar naquele momento, e agora a família, os três são psicólogos. Recentemente se formou a Luísa, então minha saudação para ti, nossa nova psicóloga aqui de Caxias do Sul. E dizer, presidente, né, que o Ação da Cidadania, ele não é uma instituição que ela é física no espaço, apesar de ter a sede, que é da própria, né, a localidade onde a Ruth mora, né, porque não tem sede, nós estamos pleiteando um local para que essas doações, quando vêm milhares de doações no final de ano, que a gente possa ter uma sede, possa ter um espaço, mas é um movimento itinerante, porque ele está nos bairros, está nas ações que são em brechós, arrecadação de alimentos. Então, quem quiser saber um pouco mais da Ação da Cidadania, pode acessar a Ação Cidadania Caxias do Sul, entrar em contato com a Ruth Ordovaz e conhecer esse belo projeto. Porque, às vezes, 1 quilo de alimento ajuda, né, a salvar muitas vidas numa família. Então, Ruth, meus parabéns, né, mas principalmente que tu segue esse legado do teu pai, o Henrique Ordovaz, que, no momento triste da nossa história,
tentou ser calado a voz dele, mas nós reconstituímos. Ali na entrada tem uma placa com o nome do teu pai, né, e os vereadores que foram cassados naquele momento e hoje, né, puderam ter esse reconhecimento público. E dizer que a Ação da Cidadania, né, que completa mais de 30 anos de história, com certeza merece essa distinção aqui na Câmara para poder receber emendas parlamentares, para poder se cadastrar no Nota Fiscal Gaúcha, para poder se cadastrar em projetos do município de Caxias e também poder ampliar, né, não somente na área do alimento, da cultura, mas em outros projetos, favorecendo aquelas pessoas que menos, né, têm chances de conseguir, né, espaços na área de cultura, lazer, emprego, renda e principalmente o alimento. Então, peço aos colegas vereadores que no momento oportuno votem sim esse projeto. Obrigado, presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador Rafael Bueno. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques. Obrigada, senhor presidente. Nobres colegas, vereadores e vereadoras, não poderia deixar de falar sobre esse assunto. Então, primeiramente, lhe parabenizar, vereador Rafael Bueno, pela proposição, né, dessa importante entidade, organização que existe no Brasil, saudar a presença, assim, da Ruth Ordovás, que é uma liderança na nossa cidade, né, que discute essa questão do combate à fome, a Luísa, né, que tive a oportunidade de conhecer também no movimento estudantil, e de tratar assuntos sociais, e dizer que esse tema é importante porque ainda, infelizmente, é uma questão atual no Brasil e no mundo, né? Mais de 700 milhões de pessoas no mundo ainda passam fome. Então, quando a gente fala que são milhões de pessoas, nós não podemos dizer que é algo individual, né? Que é culpa. Ninguém passa fome porque quer. Nós temos que partir desse pressuposto, né? E no Brasil, nós ainda temos 4% da população, segundo o IBGE, que vive em situação de insegurança alimentar. Nós tivemos uma queda ano passado nesse número. A pandemia acabou agravando a situação de insegurança alimentar da nossa população, mas nós precisamos de políticas públicas, né? E essas organizações, como a Ação da Cidadania, trazem à tona esse tema que é tão importante. Então, pensar que, em pleno século XXI, onde o Brasil é um dos países que mais produz alimento, nós ainda temos pessoas que passam fome, né? Para mim é algo inimaginável e eu fico pensando, né, quando a gente debate, quando tem gente que fala em meritocracia, né, que tem gente que não trabalha porque não quer, tem gente que não tem renda porque não quer, eu fico pensando nas crianças, né, que estão nessa situação e que muitas vezes essas famílias que vivem em insegurança alimentar são famílias que se a gente for olhar o histórico familiar, a gente vai ver que essa situação ela vem de muito tempo. Né? Então, se não houver uma política pública de segurança alimentar, se não houverem serviços fortalecidos, organizações como a ONG Ação da Cidadania, que fazem esse trabalho importante na nossa cidade e no nosso país, é possível que nós tenhamos pessoas ainda que não consigam ter acesso a alimento, né? Por várias motivações. Então, é papel, sim, né, do Estado e da sociedade olhar para essa situação grave que nós temos ainda na nossa sociedade e pensar como que daqui a pouco a gente pode ter ações, né? Cozinhas solidárias, restaurantes populares, acesso à renda, né? Se a gente for olhar os estudos que tratam sobre o gasto do salário dos trabalhadores no nosso país, a gente vai ver que a maior parte do salário dos trabalhadores são gastos com alimento, por exemplo. Alimento, aluguel, pagamento de contas básicas como água e luz. E aí a gente vai ver sobre o endividamento da população. Muitas vezes a população se endivida para comprar comida, né? Então, não é uma situação que as pessoas, que as famílias passam porque elas querem. É uma situação social no nosso país e que a gente precisa discutir, né? O aumento da renda. Por isso que nós defendemos, né, o fim do imposto de renda para as pessoas que recebem até R$5.000, por exemplo. É mais dinheiro que sobra para as pessoas terem acesso à alimentação e acesso a outros direitos que muitas vezes não conseguem. Por isso que nós defendemos, né, que a gente possa fortalecer a indústria no nosso país, que assim a gente vai ter renda e salário mais fortalecidos. É por isso que a gente defende a política do governo federal de barateamento dos itens básicos da cesta básica. Então, todos esses debates nós precisamos olhar, porque se tem uma criança que passa fome na nossa sociedade, eu me sinto responsável por combater isso e tenho certeza que essa organização ela foi fundada, né, pelo Betinho justamente por esse ponto de vista, né, de verificar que tem pessoas na nossa sociedade que passam por necessidade, mas que elas não podem ser culpabilizadas por essa situação, né, e que nós, enquanto poder público, temos o dever de pensar formas para que os trabalhadores possam ter acesso a uma vida digna, de qualidade e, obviamente,
senhor presidente, nobres colegas, ninguém vai ter possibilidade de começar a ter acesso a uma vida digna se não tiver acesso ao básico do básico, que é a alimentação. Então, por isso, obviamente, votarei favorável, e podem contar com essa vereadora, com a nossa bancada do PCdoB para essas pautas, e lhe parabenizar mais uma vez, vereador Rafael Bueno, por ter trazido essa temática tão importante para a nossa sociedade, para a nossa casa aqui. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Estela Balardim. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras. Em primeiro lugar, lhe parabenizar, Rafael, por proporcionar que a gente trate desse importante tema, que é a questão da insegurança alimentar. A ONG Ação da Cidadania tem por objetivo principal a erradicação da fome. E isso é algo tão nobre, de tanta importância na sociedade. A gente vê que, infelizmente, algumas coisas elas foram perdendo sentido a ponto de que tu defender que todos tenham uma alimentação digna, 3 refeições por dia, se tornou uma pauta identitária e não mais humana. Sendo que isso, na verdade, é o que todos nós devemos e queremos para todos os seres humanos. Infelizmente, o Brasil, ele saiu do mapa da fome, voltou para o mapa da fome, e agora a gente faz o esforço novamente de ter saído do mapa da fome, mas ainda com uma quantidade de pessoas que vivem com a insegurança alimentar muito grande. A gente tem crianças e adolescentes aqui em Caxias, que o único... Já lhe concedo, vereador. Que o único lugar que elas têm a alimentação saudável é dentro das escolas. Então, nós não podemos ficar tranquilos, ignorar esse assunto, sabendo que as pessoas passam fome. Concordo plenamente com a questão de que quem tem fome tem pressa. Então, que a gente possa ser apressados na busca incondicional pela questão da erradicação total da fome no nosso país. Eu separei alguns dados que eu achei que são bem importantes para mostrar o impacto da ONG aqui em Caxias do Sul. Em 2024, ano passado, foram 6.000 cestas básicas distribuídas. 60 famílias que foram vítimas das chuvas receberam utensílios domésticos, além de ter tido a questão da doação de eletrodomésticos para diversas famílias, como, por exemplo, a geladeira, que é tão fundamental e que muitas famílias perderam ali durante a enchente. Então, a ONG também trabalhou nesse sentido. E, vereadora Andressa Malman, outra coisa que a Ação da Cidadania fez durante o processo foi auxiliar com donativos para os animais. Então, isso é fundamental, mostra a importância, a preocupação, a humanidade e o caráter fundamental de transformação social que a Ação da Cidadania tem para Caxias do Sul. Seu à parte, vereador Cláudio. Obrigado pela gentileza. Eu comungo dos meus pensamentos que a senhora, acho que ser identitária é algo que me preocupa significativamente. No Brasil, em 2022, nós tínhamos 33 milhões de pessoas em sede de insegurança alimentar. Hoje nós ainda temos 8 milhões, precisamos combater isso significativamente, mas o que mais me preocupa, vereadora Estela, é que com a redução dos salários, a gente verificou em 95% das empresas, redução da massa salarial até 2022, significava que a pessoa, mesmo trabalhando, mesmo sendo seletista, mesmo trabalhando em uma indústria, mesmo assim, às vezes não conseguia comprar alimentação, porque o preço do aluguel subiu significativamente, porque o preço da luz subiu significativamente. Então, uma vez, o problema da fome era daquele que estava desempregado. Hoje, infelizmente, a gente teve que conviver, em um período muito próximo, com a fome daquele que era empregado. Vejo que tem diversos dirigentes sindicais aqui, muita gente que era sócio do sindicato, precisava ir lá pegar a cesta básica, mesmo estando com a carteira assinada em uma grande indústria. Então, o que era antes para aqueles que não trabalhavam, hoje, infelizmente, também é para aqueles que trabalham. Obrigado pela gentileza. Muito obrigada. Eu acho que é isso. A gente viu as pessoas tendo que comer osso. E eu acho isso de uma tristeza muito profunda, porque a gente tem que se indignar, sim, com essas coisas que a gente vê na nossa sociedade, e a gente tem que olhar para a nossa responsabilidade enquanto seres que estão aqui dentro do parlamento para auxiliar, para que a gente consiga essa erradicação da fome. E eu acho que é essa parceria que tem que ter com as ONGs que fazem esse serviço, que fazem esse trabalho no Brasil inteiro, que tem uma expressão significativa
significativa na nossa cidade. É o tipo de parceria que tem tudo para dar certo. É o tipo de parceria que tem que acontecer. Até porque, falando em meritocracia, né? Que, não, se quer, vai comer. Gente, se fala muito em ensinar a pescar. Vamos ensinar a pescar. Tá, mas e a pessoa? Ela tem a vara de pescar, ela tem o anzol, ela tem o que é necessário para ela pescar. Então é isso, muitas vezes a gente esquece que só culpabilizar a pessoa e dizer que a pessoa que deveria estar indo atrás não é calcado na realidade, muitas vezes que essas pessoas não têm vara para pescar, então ensinar a pescar não é o suficiente, então que a gente possa coletivamente trabalhar em relação a isso. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado. Passo a palavra para o vereador Eloy Frisso e passo os trabalhos para o nosso primeiro vice-presidente, vereador Wagner Petri. Presidente, senhoras e senhores vereadores, vereador Rafael, essa iniciativa de Vossa Senhoria me dá uma oportunidade fantástica, né? Que é de rememorar tempos antigos, né? E faço isso olhando para a Ruth, né? Eu fui coordenador, Edson, lá do grupo de jovens da Igreja do Bairro Cruzeiro, né? Aliás, minha vida política começou ali, no grupo de jovens da Igreja do Bairro Cruzeiro. E até hoje eu lembro quando nós levávamos o Dr. Ordovás a fazer palestras lá para a nossa comunidade. O Dr. Ordovás era uma figura fantástica, né? Era um homem que só olhava para o seu semelhante, né? Ele era pediatra, né? Tínhamos poucos pediatras na cidade. E, como um bom e velho comunista, olhando aqui para o pessoal do PCdoB, parabéns pelos 103 anos, um velho e bom comunista, o Dr. Ordovás, era um exemplo nessa cidade, né? Foi uma referência. Com o falecimento dele, a sua esposa continuou aquele trabalho fantástico que o Dr. Ordovás fazia principalmente na PAI, né? Então, o Ruth está no DNA da tua família, a questão da assistência social, de lidar com as pessoas, né? Meus parabéns por isso, que parece que continua com a tua filha, que bom isso, né? Esse reconhecimento. E também me dá a oportunidade de falar do Betinho, né? O Betinho, que fundou a Ação da Cidadania, e tudo começou ali, né? Tudo começou ali, essa preocupação do combate à fome no Brasil. O Betinho, que morreu, o irmão dele também, o Enfio, né? Ambos eram hemofílicos, né? E nas transfusões de sangue adquiriram o HIV, né? Vieram a falecer os dois, porque à época ainda não se sabia, né? Que o vírus estava ali incrustado no sangue que era doado em razão deles serem hemofílicos, né? Mas tem esse trabalho fantástico, né, do Betinho. Então, que bom que tem gente com a responsabilidade da Ruth tocando, né, a Ação da Cidadania aqui em Caxias, né? E isso é um exemplo e um reconhecimento que eu acho que a gente faz quando reconhece essa entidade como de utilidade pública, né? E que possa acessar recursos federais, convênios e assim por diante, né? Isso é muito importante. Então, obviamente que votarei favorável com muito carinho e com muito orgulho, até pela extrema admiração que eu sempre tive pelo Dr. Ordovás. Muito obrigado. Com a palavra, vereador presidente Lucas Carenhato. Obrigado, vereador Petrini. Bom dia a todos e a todas. Que bom, né? É um momento feliz e alegre nós estarmos aqui discutindo a proposição do vereador Rafael Bueno para declarar utilidade pública na Ação da Cidadania. Quero saudar e dar um abraço aqui para a Ruth, para a Luísa. O Bolzan é uma família de psicólogos, né? E precisamos de muitas famílias que prezem pela saúde mental. Mas além da singularidade dessa família do ponto de vista profissional, é no combate à fome. Para mim é revolucionário, Ruth. Num país como o nosso e numa cidade como a nossa, que é uma capital da produção de hortifrutigranjeiros, saber que 30 mil pessoas dormem com fome em Caxias. Nós não estamos falando do Nordeste, nós não estamos falando de um bolsão periférico de alguma capital, nós estamos falando de Caxias do Sul. E isso é uma responsabilidade nossa civilizatória.
Acho que isso é uma responsabilidade nossa e que a ação da cidadania que tem na figura do Betinho, né, esse líder histórico, e o vereador Fris, colega historiador, lembrou muito bem da trajetória dele, a Ruth acho que espalha essa semente em Caxias. E que muitas vezes eu vejo a Ruth pedindo ajuda, pedindo apoio, passando o chapéu, na medida que a Ruth é uma dessas pessoas obstinadas e que há muitos anos está nessa vocação, né, trazendo a discussão da segurança alimentar. Hoje em Caxias nós temos isso enquanto política pública, mas tem que deixar de ser só narrativa e o poder público precisa abraçar essa política pública. Eu e vereador Rafael Bueno, nós temos algumas divergências, mas bem mais convergências nós temos. E o senhor tem um termômetro. Alguns temas lhe emocionam. Alguns temas eu vejo seus olhos encherem de lágrima. Alguns da cultura, vi o senhor no carnaval, chorando, quando passou a bateria. Em Brasília, quando nós discutíamos e trazíamos o restaurante solidário para os moradores de estação de rua e o tema da fome. Eu sei que ele emociona, especialmente quando trata de família. Agora eu vi o senhor cantando a canção da família, sei do amor que o senhor tem pela sua e pela sua filha. E nós temos muitas famílias em Caxias que passam fome. Está lá a Ruth, com a ONG, levando o básico, né, gente? Levando o básico. Mas eu vejo, e conversei isso várias vezes com a Ruth, quando nós entregamos uma cesta básica. Eu lembro aqui da Michele, lá da ocupação dos Triquês, aí no Cidade Industrial, tem 5 crianças. E faltam várias políticas públicas. Aqui eu não vou discutir as questões sociológicas do problema da fome, mas tem 5 crianças. 5, de 3 até 11. E é muito triste, gente, porque o Miguel e o José Arthur, porque a Maria Rafaela, porque as crianças nossas, as nossas pessoas, não dormem com fome. Mas na nossa cidade nós temos várias pessoas, crianças. E fome tem pressa, porque quem tem fome não aprende, quem tem fome não socializa, quem tem fome tem vários outros problemas que decorrem de uma questão que é básica. Então, que bom que essa casa hoje outorga a ação da cidadania com utilidade pública, o que permite que a ação da cidadania possa estabelecer convênios, receber recurso do poder público. Mas também aqui eu rogo a todos nós, enquanto sociedade, enquanto poder público, matar a fome das pessoas é o básico. Ou seja, isso nós não deveríamos nem discutir, porque é inadmissível que crianças, e eu volto a dizer, e aqui aos cristãos, aos ubandistas, aos ateus, mas isso é básico do nosso padrão civilizatório. É garantir que todas as nossas crianças, que todos os nossos adultos, que todos os nossos idosos caxienses possam comer feijão com arroz e carne, possam comer um pãozinho, possam tomar leite todos os dias, porque muitas pessoas não fazem isso. Então, que bom, Ruth, que a nossa cidade tem. Certamente, o doutor Ordovaz, aqui para os cristãos, para os espíritas que acreditam, né, num outro espaço, numa outra vida, aos que acreditam, ele está muito feliz, porque tu segue honrando a trajetória e os sonhos que ele lutou muito aqui pela nossa cidade. Vida longa à ação da cidadania. Eu não voto porque estou na presidência, mas se votasse, certamente votaria sim. Obrigado. Devolvo os trabalhos ao presidente, vereador Lucas Carenhato. Encerrada a discussão, em votação. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. Voto sim, presidente. Vereador Daniel Santos vota sim. Voto sim, presidente. Vereador Andressa Malman vota sim. Voto sim. Vereadora Sandra Boneto vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Andressa Marques vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Pedro Rodrigues vota sim. E vereador Capitão, encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O substitutivo 1 de 2025 foi aprovado por unanimidade dos vereadores e vereadoras.
com representação do vereador Bortola e da vereadora Rose Frigeri e ausência do vereador Ramon Teles. Parabéns à ONG Ação e Cidadania. Construindo a cidadania. Em discussão única e votação, a moção 4/2025, de autoria coletiva, moção de apoio ao projeto de lei número 599/2023, que visa extinguir a taxa de expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, CRLV. Com a palavra, um dos autores para a leitura da moção. Vereador Sandro Fantinel, com a palavra. Pois não, senhor presidente, nobres colegas. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, os vereadores que abaixo assinam, no uso de suas atribuições legais e regimentais, submetem à apreciação desta Casa Legislativa a presente moção de apoio ao projeto de lei número 599 de 2023, de autoria do deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, que propõe a alteração da Lei nº 8.109, de 19 de dezembro de 85, visando extinguir a taxa de expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos, a CRLV. A partir de 31 de julho de 2019, o documento de licenciamento anual, em formato de papel moeda, foi abolido no território brasileiro, sendo substituído pela versão digital do CRLV, que pode ser baixada diretamente pelos proprietários de veículos em seus dispositivos móveis ou, se desejarem, impressa em suas residências. Tal mudança trouxe mais praticidade e eficiência ao processo, eliminando a necessidade de aguardar a entrega do documento físico pelos correios, além de permitir que os condutores compartilhem facilmente o documento com todos os usuários do veículo. Diante desse novo cenário, não se justifica a manutenção da taxa de expedição do CRLV, uma vez que não há mais custos para a impressão e envio do documento pelos órgãos públicos. A extinção dessa taxa representará um avanço na desburocratização e redução de encargos financeiros para os proprietários de veículos do Estado do Rio Grande do Sul. Assim, manifestamos nosso total apoio à célere tramitação e aprovação do projeto de lei número 599 de 2023, por entendermos que sua aprovação representa um importante passo para a modernização e desoneração dos cidadãos gaúchos. Em caso de aprovação, o documento deverá ser encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, na figura do seu presidente, no e-mail que segue, pepevargas@alrs.gov.br. Caxias do Sul, 18 de março de 2025, 150 anos da colonização e 135 anos da emancipação política. Assinam esse documento Sandro Luiz Fantinel, vereador PL, documento assinado por Alexandre Prestes Bortoluz, PP, Caleb Garbim, vereador do PP, Capitão Ramon, PL, Daiane Melo, PL, Daniel Souza dos Santos, Republicanos, Edson da Rosa, Republicanos, Iago Storck Morandi, PL, Pedro Rodrigues, PL, Sandra Boneto, vereadora do Novo. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro Fantinel. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Sandro Fantinel. Então, é muito importante que a gente leve em conta a importância dessa moção para todos os cidadãos gaúchos, né? Que hoje a gente sabe que a gente não recebe mais o documento pelo correio como recebia antigamente, aquele documento verde do veículo, né? E que tinha um custo, nós pagávamos para ser impresso e ser enviado esse documento para todos os cidadãos proprietários de veículo. Hoje não existe mais isso. Esse documento não é mais impresso, não é mais enviado. Porém, nós, como sempre, cidadãos, continuamos a pagar a taxa, que são R$ 109,27. Então, é um abuso, né, por parte do governo, que a gente continue pagando um serviço que a gente não tem mais.
quando a gente tinha esse serviço, tudo bem. É correto que a gente pague por um serviço. Hoje a gente continua pagando esse serviço, se não paga tem multa, tá? E não se recebe mais esse documento. E pior ainda, a gente sabe que quem não tem um aplicativo para poder imprimir na sua própria casa ou via digital, tem que ir no DAER fazer a impressão, e o DAER, dependendo do local, cobra entre 10 a 30 reais só a impressão do papel. Só para imprimir a folha aonde que comprova que a gente pagou o IPVA do carro. Então, além de nós pagarmos R$ 109,27 por nada, para não ter nada, ainda a gente tem que pagar o DAER para imprimir a folha do documento que a gente quitou. Então, a importância dessa moção ser aprovada para que a gente consiga fazer com que essa taxa abusiva, que não nos traz mais absolutamente serviço nenhum, seja cancelada e que a gente não precise mais pagar. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro Fantinel. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Muito obrigado, presidente. Vereador Sandro Fantinel, cumprimentar o senhor. Acredito que seja prudente, presidente, uma única alteração, que é o oficiamento do DETRAN. Eu, posteriormente à apresentação da moção pelo senhor e pelos demais vereadores, me ative à disposição da Lei 8.109 de 1985, que regra as taxas de diversos serviços do Rio Grande do Sul. E, especificamente, da emissão do documento veicular, ela não regra. Ela dispõe que o DETRAN promoverá o regramento através de portaria. Então, quem determina que o valor é 109, anteriormente 104 e anteriormente 98, é o DETRAN. Então, aqui nós temos uma resolução mais fácil do que a aprovação da lei. É simplesmente essa regulamentação do DETRAN vir com o valor de zero. Porque, obviamente, quando foi pensada a lei em 1985, se pensava que o papel moeda podia ter alteração de valor, que a inflação era significativa e que essa alteração dar-se-ia anual por portaria, que é quanto custaria o DETRAN. Essa taxa é transferida a exemplo da taxa do lixo, que, obviamente, não havendo recolhimento de lixo, não pode ser cobrada a taxa. Então, eu concordo com o senhor, mas eu acredito que a responsabilidade aqui é do DETRAN, presidente. Então, em havendo a possibilidade, eu peço que o senhor oficie o presidente do DETRAN e, no momento oportuno, vou votar favorável. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Encerrada a discussão, em votação, solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus Voto votos. sim, senhor presidente. Vereador Sandro Fantinel vota sim. Voto sim, nobre presidente. Vereador Voto Juliano sim, senhor Valim vota presidente. sim. Vereador Caleb Garbim vota sim. Vereador Eloy Frisso vota sim. Andressa Malman vota sim. Vereadora Andressa Voto Malman sim. vota sim. Vereadora Sandra Boneto vota sim. Vereador Edson da Rosa, como vota? Está com um problema aqui, senhor presidente. Estou tentando a digital, mas é impossível. Vereador Edson da Rosa vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A moção número 4/2025 foi aprovada por unanimidade, com representação do vereador Bortola e da vereadora Rose Frigeri e a ausência do vereador Wagner Petrini. Em discussão única e votação, o requerimento número 34/2025, de autoria coletiva, que requer a instalação da Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Coletivo Público de Qualidade. Com a palavra, um dos autores para a leitura do requerimento. Vereador Eloy Frisso, com a palavra. Pois não, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, os vereadores que apresentam subscrevem, observadas as normas regimentais, requerem a instalação da Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Público, Coletivo Público de Qualidade. Caxias do Sul, com mais de 500 mil habitantes, possui um sistema de transporte coletivo fundamental para a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população. O transporte público é um direito essencial, garantindo o deslocamento diário de trabalhadores, estudantes, idosos e demais cidadãos. Além disso, sua eficiência impacta diretamente a economia local, a redução do tráfego e a mitigação dos efeitos ambientais causados pelo uso excessivo de veículos particulares. Entretanto, o sistema enfrenta desafios constantes, que exigem atenção e aprimoramento contínuo. Questões como a tarifa, a qualidade e manutenção da frota, a acessibilidade e eficiência dos serviços prestados precisam ser debatidas de forma ampla e permanente pelo Legislativo Municipal.
A criação desta frente parlamentar permitirá um espaço institucionalizado de diálogo entre vereadores, sociedade civil, a empresa concessionária e órgãos responsáveis, viabilizando soluções que tornem o transporte público mais acessível, eficiente e adequado às necessidades da população caxiense. Desta forma, a instalação da Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Coletivo Público de qualidade se justifica como uma iniciativa essencial para fortalecer políticas públicas voltadas à mobilidade urbana, fiscalizar a presença do serviço e promover melhorias que beneficiem toda a comunidade. O tempo de duração da respectiva frente parlamentar será de 2 anos a contar da sua instalação. Ante o exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação do presente requerimento, vem assinado por mim. Desde já agradeço a todos os vereadores que opuseram sua assinatura aqui, o vereador Aldonei Machado, vereadora Andressa Marques, vereador Cláudio Libardi Júnior, vereador Daniel Santos, vereador Edson da Rosa, vereador Cristiano Becker, vereador Wagner Petrini, ficando aberta também a adesão a todos os demais vereadores. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Eloy. Em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Eloy Frisso. Esse tema, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ele é um tema, eu diria que ele é o tema do momento na cidade, que é vinculado à questão da mobilidade urbana como um todo. Se há uma preocupação que hoje nenhum vereador, nenhum secretário, nem um vice-prefeito, nem um prefeito pode se abster de discutir os gargalos enfrentados pelo trânsito em nossa cidade. Nós chegamos a quase 500 mil habitantes e as nossas ruas são as mesmas de 100 anos atrás, né? Mais de 100 anos atrás. As nossas ruas são as mesmas. Por mais milagres que se faça, a mão única, os corredores, assim por diante, a demanda na questão do transporte público é muito grande. E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo uma redução significativa de pessoas transportadas pelo transporte coletivo urbano. Isso, a sua principal implicação é o aumento da tarifa. Na medida que tu transporta menos, mais o custo do ponto de vista do cidadão vai pagar para que ele possa ser transportado, menos linhas e assim por diante, né? Então são implicações diretamente relacionadas à questão da forma como se trata de forma prioritária a questão do transporte coletivo na cidade. Então essa frente vai ter, a proposta é ter esse tipo de discussão sobre as temáticas que envolvem especificamente o transporte coletivo, né? Não estamos aqui fazendo um apanhado geral do ponto de vista da questão da mobilidade urbana, mas dentro do tema mobilidade urbana, sem dúvida nenhuma, o transporte coletivo, para mim, é essencial e ele é primordial. Então, desde já, agradeço os vereadores que estão conosco nessa tarefa e pedindo a colaboração, então, o empenho de todos os colegas vereadores no sentido de tocarmos essa frente e teremos oportunidade de fazer boas discussões. A casa oferece, a partir da constituição da frente, alternativas de seminários, de palestras, de trazer para cá as autoridades responsáveis, de ver outros modelos que estão acontecendo pelo mundo, pelo Brasil e pelo mundo, né? Onde se busca soluções para a questão do transporte coletivo. Então é nesse sentido a criação da frente, sem nenhuma pretensão de querer esvaziar a comissão especial, a comissão temática específica que existe na casa, que trata da questão da mobilidade e do trânsito. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Eloy. Com a palavra, a vereadora Estela. Obrigada, palavra, senhor presidente. Senhor presidente. Vereador Eloy, parabéns pela proposição. Ele é um assunto de tanta complexidade que precisa, de fato, eu acho, que ser tratado especificamente. Porque quando a gente fala do transporte público, a gente está falando de vários outros direitos que estão ligados ao transporte público adequado. A gente está falando do direito à cidade, do acesso à saúde, muitas vezes, inclusive, do acesso à educação. E aqui eu pego o exemplo
exemplos de bairros mais afastados, bairros mais periféricos, que sofrem muito com a falta de serviços dentro da sua comunidade e, por consequência, sofrem também com a falta da efetividade dos horários do transporte público. Então, a gente precisa promover mais diálogo entre as pessoas e o poder público para que a realidade da vida daquele bairro, daquela comunidade, esteja de acordo com os horários dos ônibus. Que a gente vê que em muitos bairros de Caxias do Sul, em 2021, quando nós tivemos a pandemia, um fluxo menor de pessoas na rua, diminuiu-se o horário dos ônibus. Mas, infelizmente, em muitas das nossas comunidades, mesmo já tendo passado todo esse tempo, praticamente 5 anos, a gente ainda não teve o retorno integral desses horários, o que faz com que os ônibus fiquem mais superlotados ou que não passem num horário que a pessoa consiga utilizar, tendo que se locomover 40 minutos antes da sua tarefa. Então, isso é um dos fatores que, no meu entendimento, faz com que as pessoas não sintam mais vontade de utilizar o transporte público. A gente sabe que tem um valor elevado, a gente parabeniza a gestão pelas formas que foi encontrando de utilizar o cartão, para que as pessoas consigam pagar de forma mais acessível, mas muitas vezes isso é em horários que não condizem com os horários que as pessoas precisam se locomover para o trabalho. Falo aqui em nome da juventude que o direito à cidade ele é muito privado pela questão dos horários que nós temos. Atualmente, os ônibus que vão da UX, por exemplo, para o Serrano, eles não existem mais. Para uma estudante que mora no bairro Serrano, sair 10 horas da noite e não ter um ônibus é algo muito difícil. Então, são várias questões que a gente precisa olhar com carinho. Falar do transporte público, e aproveito para saudar as pessoas aqui do Monte Carmelo, é falar também das condições estruturais dos nossos bairros e comunidades. Porque quando a gente não tem estrutura nas nossas ruas, a Rua dos Brilhantes, diversas ruas do Monte Carmelo trazem esse exemplo de que o transporte também não consegue ser utilizado de forma plena. Muitas vezes a gente vê ônibus que ficam parados, ônibus que estragam por causa das condições das nossas vias. Então, que a gente possa utilizar dessa temática, dessa frente, para conversar sobre a intersetorialidade de tudo isso, de como que precisa estar o investimento e a infraestrutura nos nossos bairros, quais são os serviços que não estão sendo acessados, como, por exemplo, farmácia, usa aqui toda a região da Parada Cristal, Recanto, Balardim, que não tem uma coisa tão básica, um mercado grande, uma farmácia, e que precisa, muitas vezes, se utilizar do transporte público, mas que, infelizmente, talvez por essa falta de alinhamento, não consegue utilizar de forma plena. Então, que a gente consiga, através da Frente Parlamentar, vereador Eloy, e aqui já me coloco à disposição, auxiliar para que a gente tenha um fluxo menor de carros, menos poluição, uma mobilidade urbana melhor, porque a gente sabe que o transporte público ele vai ao encontro disso, e que a gente tenha principalmente a garantia de direitos. Transporte público é um direito, direito à cidade é um direito, acesso à saúde, à educação, são direitos que a gente precisa garantir. Muito obrigada. Obrigado. Passo trabalhos à vereadora Andressa Marques. Com a palavra, o vereador Lucas Carinhato, da tribuna. Obrigado, vereadora Andressa. Começo parabenizando o colega vereador Eloy Frisso pela proposição de criar uma frente específica para tratarmos sobre o tema do transporte público. Primeiro, dizer que eu entendo que transporte público, aliás, não é eu que entendo, a Constituição preconiza o transporte público como um direito das pessoas. Só que, historicamente, o transporte público não é tratado dessa forma. Nós não temos políticas públicas efetivas e as pessoas que ocuparam, né, o outro lado do Paço Municipal, os colegas vereadores, muitos, têm receio em encarar esse debate e esse tema. O que nós temos hoje, a realidade de Caxias, é o encolhimento do número de linhas e horários, e a necessidade de uma série de ações para priorizar o transporte público em detrimento do transporte individual.
O que deve tangenciar a ação do gestor público é o coletivo. E o que nós temos hoje é o contrário. São uma série de medidas que precisam ser tomadas para que o transporte público seja a prioridade. E eu, nesse momento, vereador Eloy, o senhor sabe, em razão da presidência, eu não posso compor à frente, mas participarei sim e me manifestarei sempre que achar necessário. É inadmissível. Se nós necessitamos que o transporte público seja utilizado pelas pessoas para que menos carros circulem, seja do ponto de vista ambiental, seja porque nós colocamos recurso no transporte público, há de se ter mais linha. É inadmissível que uma pessoa, para sair do Vila IP no sábado e no domingo, espere quase 2 horas. Não tem como. Porque o que os moradores do Vila IP vão fazer? Vão pegar Uber, vão pegar carona, vão vir a pé e não vão utilizar o transporte público. Não há justificativa plausível para que um ônibus demore 40 minutos para se deslocar da Avenida Itália até a Sinimbu com a BR-116. Pensem nos estudantes que vão para a Universidade de Caxias do Sul. Para citar um exemplo, esses estudantes, não tem como. O que a turma vai fazer? Vai para o transporte por aplicativo. Vai de bicicleta, vai a pé. Então, são mudanças necessárias que precisam acontecer. A vereadora Daiane Mello trouxe uma questão importante. Esses dias, nós aportamos recursos o ano passado, recursos para manter, para garantir, né, a tarifa. Eu defendo que a tarifa seja mais baixa. A tarifa tem que ser mais barata. E não só no horário entre os picos, no horário de pico. Seja para o trabalhador voltar para casa, para aqueles que trabalham na informalidade. Nós temos, ainda bem que temos a CLT e temos leis e convenções que obrigam os patrões a subsidiar a parte da passagem, graças à luta dos sindicatos. Mas e a informalidade, que não tem o Vale Transporte? Então, tem que ter passagem mais barata em todos os horários. E mais, tem que ter mais linha de ônibus. Lembrando que quem coordena o sistema do transporte público é a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Nós tivemos aqui um atravessamento na história de Caxias. E eu sou cobrado toda hora. Não, porque é culpa da Visat, porque a Visat é concessionária, ela opera o sistema. Quem coordena o sistema é a secretaria. Bom, vereadora Daiane, como a senhora trouxe aqui na conversa com a concessionária, o aporte financeiro que se deu o ano passado garantiu exclusivamente manter aquele valor da passagem para as pessoas. Eu defendo aqui, se é para baratear a passagem e ter mais linha, essa casa tem que discutir mais subsídio. Ou nós temos outra discussão a fazer? Não sei. Eu tenho responsabilidade e vou me manifestar sempre para que os trabalhadores e trabalhadoras, para que as pessoas tenham mais linha e tenham um transporte público mais barato. Parabéns, vereador Eloy, e vamos estar junto aí nessa luta. Obrigada, vereador. Devolvo os trabalhos ao presidente Lucas Carenhato. Com a palavra, a vereadora Andressa Marques, da tribuna. Obrigada, senhor presidente. Nobres colegas vereadores e vereadoras, primeiramente dizer que foi uma oportuna proposição, vereador Eloy. A partir do nosso debate, né? Tudo iniciou a partir do debate que nós tivemos aqui algumas semanas atrás, em relação ao possível subsídio, não subsídio, enfim, a discussão que veio para essa casa por parte do Executivo em relação ao nosso transporte público. Primeiro, acho que é importante dizer, e partir de alguns elementos, né? Hoje, se a gente olha para Caxias do Sul, nos horários de pico, a gente não consegue mais andar na nossa cidade. Tem muito carro. Caxias virou uma cidade congestionada.
E aí, em vários diálogos com a Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade, já vi e ouvi alguns projetos que nós temos na nossa cidade, por exemplo, para alargar ruas, construção de viadutos, né, rótulas, enfim, tudo isso é extremamente importante, porque a nossa cidade ela cresceu muito. Ao mesmo tempo que, como disse o vereador Lucas, vereador Eloy, nós precisamos priorizar o transporte coletivo. Em vários momentos nessa casa, nós trazemos exemplos de países desenvolvidos, né? Como se debater sobre o transporte público, e aqui ouvi o outro dia e disse que eu não concordava com aquela fala, quando a gente fala que transporte público, né, o ônibus no caso, é para as pessoas que mais precisam. Eu discordo, é para todos, deve ser para todos. Nos países desenvolvidos, as pessoas deixam seus carros em casa para andar de ônibus. E é essa Caxias que eu acredito que nós precisamos ter. Hoje, pensar, por exemplo, que um vereador vai utilizar o transporte público para se locomover pela cidade, para poder fazer suas agendas, é inimaginável, porque depender do transporte vai fazer com que a gente termine as agendas 3 horas da manhã, e nem isso porque a gente não tem transporte público, né? Então, faço essa provocação aqui para essa casa. Mas acho que mais do que debater, e aí com certeza é fundamental a gente pensar numa passagem mais barata, né, gente? A nossa passagem é uma das mais caras do país. De nós pensarmos na ampliação dos horários de ônibus, que é fundamental, né, na condição do nosso transporte público, eu e a nossa bancada, a gente quer debater o modelo de transporte também. Hoje nós temos na nossa cidade um modelo de concessão, né, ou seja, baseado em uma empresa privada prestando um serviço público. Tá certo, nós temos um contrato para que isso aconteça. Mas aí, acredito que essa frente parlamentar precisa servir também para pensar. Esse modelo, ele vem dando certo na nossa cidade? Se nós continuarmos com esse modelo, nós vamos conseguir baratear a passagem? Nós vamos conseguir ampliar os horários de ônibus? A gente vai conseguir fazer com que a nossa população tenha acesso e possa depender do ônibus para fazer as suas tarefas do dia a dia? Então, será que com esse modelo de concessão, a gente vai conseguir qualificar e vai conseguir fazer isso que nós estamos debatendo aqui? Eu tenho minhas dúvidas, né? Porque toda vez que a gente dialoga com a Visart, por exemplo, dizem que o atual modelo para eles também está insustentável. Eu já ouvi eles falando que a Visart não tem tido, por exemplo, não tem conseguido ter tanto lucro como já tiveram em outros momentos. Então, daqui a pouco esse modelo está falido e nós estamos insistindo num modelo que já não tem mais o que oferecer para Caxias. Mas acho que essa frente, vereador Eloy, ela vai servir para a gente poder buscar dados e avaliar, porque quando tu propõe uma política pública, tu precisa fazer uma avaliação dela. E eu proponho que nós façamos, enquanto legislativo dessa cidade que se preocupa com o transporte público, uma avaliação sobre todos esses anos de concessão para a Visart na nossa cidade. Então, acho que é necessário que a gente possa se aprofundar nos temas para que a gente possa buscar os dados e olhar para essa planilha, por exemplo, que a Visart propõe, que é uma planilha que baseia, né, o valor, por exemplo, da tarifa de hoje. Então, nós da bancada do PCdoB, por exemplo, somos favoráveis a subsídio, né? Nós não somos contra o investimento no transporte coletivo. Aquele dia nós dissemos isso. Porém, nós não vamos alimentar um sistema falido, né? E é essa a nossa posição. Nós queremos debater o cerne da questão, a raiz do problema em relação ao transporte coletivo. Então, nós temos uma preocupação, porque hoje o trânsito na nossa cidade ele já está insustentável. Na entrada dos bairros, se a gente for pegar de manhã cedo e o final do dia, a gente não consegue andar. E nós só vamos conseguir melhorar, de fato, o trânsito da nossa cidade se nós investirmos em transporte coletivo. E aí tem debates que acontecem pelo Brasil. Tem cidades, por exemplo, que aderiram à tarifa zero, onde o poder público investe, né? Então, eu defendo que o Estado financie sim o transporte, mas a partir de um modelo que garanta a qualidade nesse transporte para a população. Essa é a posição da bancada do PCdoB em relação a essa temática. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa. Com a palavra, vereador Capitão Ramon. Da tribuna, vereador Ramon Teles. Senhor presidente, nobres colegas, fico muito feliz com esse assunto. Parabéns ao vereador Eloy Frisso pela proposição da frente parlamentar. E eu vim aqui informar para esses colegas vereadores, como já havia informado anteriormente, e agora para a população que nos assiste aqui presencialmente e a você que nos acompanha pelas redes sociais. No dia 20 de janeiro, este vereador apresentou um projeto de lei do bilhete único do transporte público urbano de Caxias do Sul.
E este transporte público se daria da melhor forma possível. Como que seria? Os ônibus já estão rodando na cidade. Já estão rodando. Este vereador procurou soluções que são empregadas em outros municípios, em outras cidades, em outros estados e outros países, que dá certo. Se chama bilhete único. É um valor diário para você andar quantas vezes precisar de ônibus pela cidade. Por quê? Os ônibus já estão rodando. Só que estão rodando com passageiro ou sem passageiro? Sem passageiros. Infelizmente. Mas por que isso se mantém dessa forma? Porque todo ano nós votamos o subsídio. Então, quando você que está nos assistindo, quando você faz algo que não dá lucro, você continua fazendo aquilo ou você modifica? Você modifica. Só que a atual concessão não modifica por quê? Porque vai receber subsídio ao final do ano. Então, eu não sou contra o subsídio, eu sou contra ao modelo que está sendo utilizado hoje. Então aqui eu trago alguns dados para vocês saberem. Uma passageira mandou para mim o seguinte: Capitão Ramon, eu ganho R$ 1.400. O senhor acha justo eu pagar R$ 600 por mês de transporte por aplicativo? Eu pergunto a vocês, vocês acham isso justo? Trago um exemplo pessoal. No domingo, a minha mãe foi sair da casa da residência dela, de ônibus, veio até a região central, parou ali na EPI, lá do Floresta, obrigado. Sabe quanto tempo o ônibus ia chegar para ir na van? 1 hora. Você acha justo, você trabalhador, ficar 1 hora aguardando o ônibus chegar? O que eles fizeram? Pediram um Uber. Pediram um Uber. Então hoje o cidadão, ele se sente obrigado a ir por aplicativo. Ele é obrigado. Eu vim para a Câmara trabalhar, um dia de ônibus. E aí, cheguei na parada, 1h30 da tarde. Sabe que hora que apareceu o ônibus lá? 2h30. Eu cheguei aqui na Câmara de Vereadores às 3 da tarde. Como que um trabalhador consegue se locomover na cidade? Não consegue. O nosso modelo está errado. E aqui, eu quero pedir para o relator, eu não sei quem é o relator do meu projeto, mas eu peço encarecidamente, traga o meu projeto para plenário. Vamos votar. Eu quero ver os vereadores que estão a favor do futuro de Caxias do Sul ou que estão a favor de interesses pessoais. Eu não tenho interesse nenhum. Eu tenho interesse pelo bem do povo. Pelo bem do povo, que paga imposto, todo dia acorda às 6 da manhã, e aí tem que aguardar ônibus chegar, é ônibus lotado. Todo dia. É a pessoa vir lá de Ana Rec para o centro, parecendo um animal. Então o nosso modelo está errado. Os ônibus já estão rodando. Eu peço que esse meu projeto venha para plenário. Bilhete único já. O bilhete único já. Eu tenho aqui dados que foram apontados pelo Plano de Mobilidade Urbana e as pessoas falam o seguinte: eu andaria de ônibus. Eu andaria de ônibus se fosse melhor. Todo mundo fala. Eu perguntei ontem para o meu estagiário: você vem de ônibus ou vem de carro para cá? Não, capitão, eu venho de carro. Porque eu não consigo vir de ônibus. Não tem ônibus, não tem horário e eu vou chegar atrasado no trabalho. Você acha justo você ter que comprar um carro, você ter que comprar uma moto, porque o nosso sistema de transporte público não funciona? Projeto do bilhete único, transporte público, já! Obrigado, vereador Ramon Teles. Com a palavra, vereador Daniel Santos. Bom dia, senhores. Aproveitando já que o vereador falou sobre o projeto, outro dia aqui eu falei sobre a questão que muitas vezes nós criticamos o executivo pela questão dos projetos, sobre não fazer projetos. E muitas vezes a casa aqui apresenta projetos que muitas vezes os vereadores não sabem sobre a responsabilidade do vereador, sobre o que compete ou não, sobre ser constitucional ou não um projeto. O vereador, o senhor conversou comigo sobre o projeto do bilhete único e nós conversamos sobre a constitucionalidade do projeto.
Inclusive, o senhor já recebeu o parecer, o relatório sobre a constitucionalidade do projeto. Então, acho que a gente tem que ser honesto com a população em relação a usar a tribuna apenas para fazer um discurso, sabendo que o projeto é inconstitucional, e nada contra o bilhete único. Nada contra o bilhete único, mas sobre a forma como se conduz esse projeto. Inclusive, nós conversamos sobre como o senhor poderia ser útil em relação ao projeto e fazer com que isso se tornasse viável para a população e não apenas um projeto populista sendo inconstitucional. Eu apresentei à Secretaria de Trânsito para que seja feito um recadastramento da gratuidade da Visat. Hoje, para vocês terem uma ideia, 40% das pessoas que usam a Visat é gratuito. Do 100%, 40% não paga passagem. Sendo que já foi levantado que muitos não teriam esse direito. E eu acho que tem que ser feito um recadastramento, que aqueles que merecem continuem usando e tendo o benefício do recadastramento, mas aqueles que, por falta de um recadastramento, continuam usando o bilhete único, o bilhete gratuito. Mas o que eu quero falar é sobre isso, sobre a importância e a responsabilidade de projetos que são constitucional ou não. Permite vontade, vereador. Nada contra a condicionalidade, o projeto do bilhete único, mas vamos ser honestos quanto botar, não adianta trazer para casa um projeto que é incondicional e fazer uma apelação para voto, sendo que ele não vai passar por não caber nem sequer ao executivo precisar de um projeto para que se crie um bilhete único, mas sim uma tratativa de uma empresa privada, que não tem como nós, do executivo, exigir que uma empresa privada que tem uma concessão com o município exija um bilhete único. Sua parte, vereador Rafael. Bom, vereador Daniel Santos, parabéns pela sua explicação. Vereador Ramon, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, mas aqui eu não estou num quartel para... Vereador, você não vai votar a favor? Eu não estou num quartel aqui, eu não sou soldado para querer gritar e dizer do jeito que eu tenho que não tem que votar. Primeiro, aqui a gente tem que ter responsabilidade com o nosso papel de vereador de legislar. Quando a gente renova um contrato a cada 10 anos de concessão de transporte público, e ele é um contrato aberto onde todas as empresas do Brasil podem se cadastrar aqui, né, nós temos uma série de regras que o município tem que cumprir e também a concessionária tem que cumprir. Bom, se não presta o trabalho conforme está exigido no contrato, tem os canais e os legais de estar fiscalizando. Segundo, nós temos um passivo, vereador Frisso, que chega a quase 100 milhões de reais, porque o prefeito Cassado tentou fazer demagogia em cima deste tema, e hoje o município, presidente, não é só a Manha Bosco, tem o caso da Visat também, porque tentaram fazer uma demagogia em cima desse tema. E nós não podemos se curvar ou ter medo de tratar esse tema, porque ele é um tema sensível aos interesses da população realmente, né? Só que agora querer constranger o parlamento com um projeto que a gente sabe que ele não é viável nesse momento, e hoje já existe subsídio justamente para baratear o transporte coletivo em horários alternativos, né? Então, a gente tem que tratar esse tema com responsabilidade, não é com grito, aqui nós não estamos num quartel, e bater continência para coisa que não tem fundamento. Obrigado. Sua parte, vereador Frisso. Vereador Daniel, parabéns pela sua fala. Eu não tiro o mérito do vereador Ramon. De fato, a ideia do bilhete único ela é uma ideia legal. Ela é uma ideia possível. E seria muito bom se nós tivéssemos bilhete único nas cidades. Na forma como o vereador explicou, inclusive, você entra ali, pode andar o dia inteiro ali e vai resolver. Mas tem um contrato. A única forma de resolver a questão do bilhete único é alterando a forma de pagamento. E aí, a única possibilidade é por quilômetro rodado. E isso depende da empresa, não depende do executivo mais, né? Houve uma concessão. Obrigado, vereador. E realmente eu conversei com o próprio vereador Ramon outro dia, justamente uma sugestão de que ele intermediasse isso junto com a empresa para que se tornasse viável, porque realmente é incondicional. Obrigado. Obrigado, vereador Daniel Santos. Com a palavra, vereador Cláudio Libardi. Perfeito, presidente. Eu acredito que aqui nessa casa nós muitas vezes debatemos temas em momentos diversos do tema que é pretendido, né?
E quando a gente foi debater na última oportunidade se havia necessidade ou não de legislação ordinária ou regulamentação por decreto de destinação de verba para subsídio público, que no meu entender já havia sido autorizada, nós passamos debatendo o modelo de transporte público. Não se deveria ou não ser necessária a legislação ou um decreto. E eu acho que o vereador Frisso, posteriormente àquele debate, que ficamos quase 2 horas em o tema diverso do pretendido, apresenta essa sugestão para que nós possamos efetivamente debater a integralidade do transporte. Porque, a exemplo do vereador Ramon, que tem uma sugestão, eu tenho outra. Tenho certeza que eu não posso alterar o modal, por exemplo, do centro da cidade por legislação ordinária. Mas entendo que essa proposta do vereador Frisso me permite debater o modal e, posteriormente, encaminhar para o Executivo. Porque a Visat, como bem tratou o senhor presidente, ela é contratada para prestar um serviço público através de um contrato com o nosso município. Se o serviço público é ineficiente, a exemplo das UPAs, bom, eu e o senhor não vamos cobrar do InSaúde, nós vamos cobrar do secretário. E o do prefeito Adiló, que foi eleito para isso. E a mesma situação eu aplico para a questão do transporte público. A gente tem que debater o modal necessariamente. Eu entendo que o jeito que se aplica no centro do transporte público não se pode mais existir. E tem outras situações que o planeta inteiro mudou e a gente vê o transporte público parado nos anos 90. A questão da possibilidade de verificar onde se encontra o ônibus. A Visat dispõe de um sistema próprio que possibilita a própria empresa verificar onde estão todos os ônibus de todas as linhas. Por que o usuário não tem acesso a isso? Por que nós não sugerimos aqui um adendo no contrato para que o usuário tenha a disponibilidade de verificar? O senhor, vereador Ramon, foi pegar a linha 17 lá no Bela Vista, que foi o principal algoz da minha vida na juventude. Fiquei muito tempo na parada do Armazém dos Passos Bela Vista. Muita linha queimada no Armazém dos Passos Bela Vista. Não me incomodava. Eu só queria um pouco de previsibilidade. Se eu demorasse 40 minutos para chegar no centro, eu sabia que ia demorar 40 minutos, mas eu queria saber a hora que ia passar. E outros modais vão comungar não só o transporte por ônibus, como também o transporte por VLT, que poderia ser feito pela Júlio, e nós podemos debater nessa proposta do vereador Frisso. A retirada do ônibus da Sinimbu, da Bento e da Pinheiro, podemos conversar sobre essa possibilidade. Qual é o transporte mais eficiente do centro? Nós temos outras alterações necessárias. A integração desse transporte pode se dar ou não por bilhete único. Acho que ali nós temos uma saída para fazer uma indicação que efetivamente altere a vida das pessoas. Porque eu acho que para saídas complexas, nós precisamos de projetos complexos. Não adianta nós apresentar saídas fáceis para projetos complexos. Uma parte, vereador. Por gentileza, de imediato. Primeiramente, obrigado, vereador Eloy Frisso. Obrigado, vereador Cláudio Libardi. Eu nunca achei que eu falaria isso para um comunista, mas muito obrigado. A respeito do meu tom de voz, o vereador não está aqui agora no momento, mas a respeito do meu tom de voz, desculpa, meu tom de voz ele é um pouco elevado. O que eu falei aqui é a respeito do nosso regimento interno. Nós temos aqui o artigo 156 do regimento interno que diz o seguinte: todos os projetos serão submetidos à discussão única e votação os pareceres que se julgarem inconstitucionais. Então, se meu projeto é inconstitucional, vamos trazer para plenário e derruba no voto. É isso que eu falei, artigo 156 do nosso regimento interno. Então, se a gente não respeitar o próprio regimento interno, eu não sei o que a gente vai respeitar. Obrigado. Obrigado pela gentileza e tenho certeza que os outros comunistas atrás do senhor também agradecem a sua gentileza. De imediato, vereador Andressa. Obrigada, vereador Cláudio. Esse tema ele é importantíssimo. Eu veria essa proposição do vereador Ramon como, por exemplo, uma indicação ao município. Poderia ser uma... Já foi feita, ele me assinou ali dizendo que já fez isso. E lembro também que esse debate é complexo, vereadores. Lembro que o nosso prefeito, eleito atualmente, disse, na campanha passada, por exemplo, se elegeu com base na passagem a 350. A gente não pode esquecer disso. Então, o nosso prefeito já fez também um pouco de demagogia em cima desse tema. E pouco foi feito ou nada para melhorar o nosso transporte. Então, nós não podemos esquecer dos debates que foram feitos na nossa cidade. E se tem subsídio, o subsídio deve servir para alguma coisa. Eu não quero alimentar o lucro da Visat.
Eu quero que o dinheiro repassado pela Câmara sirva para subsidiar a passagem de quem precisa, para qualificar o transporte, para diminuir a passagem. Então é isso que nós precisamos debater. Se tem subsídio, tem que ser para qualificar o transporte, né? Então, acho que nós também não podemos esquecer do que já foi trazido pelo atual prefeito também da nossa cidade. Obrigado pela gentileza, obrigado, presidente, e aos pares que me ouviram. Obrigado, vereador Cláudio. Só respondendo, já que fomos direto ou indiretamente citada, dizer que a mesa, a gente está tendo muita... A exemplo do que foi nas presidências que antecederam, vereadora Marisol, D'Ambros, Denise e Velocino, né? Dizer que cabe, a competência de colocar na ordem do dia é a mesa, mas o projeto referido do vereador Ramon Teles está em discussão ainda, não teve parecer exarado pela comissão. E nós sempre teremos... Já teve, mas nós teremos muita responsabilidade de seguir aquilo que o regimento preconiza, incluindo nas pautas e dando total condição para que se discuta os projetos dos colegas. Com a palavra, a vereadora... Não? Desculpe. Então, encerrada a discussão. Em votação. Para declarar voto, senhor presidente. Para declarar voto, vereadora Estela Balardi. Para declarar voto, presidente. Eu, obviamente, votarei favorável à criação dessa frente parlamentar, mas a vereadora Andressa nos lembrou de algo que a gente precisa falar. Acho que sempre precisa ser falado. A população de Caxias do Sul foi enganada com a promessa de uma passagem a R$ 13,50 que nunca foi viável. É isso, aqui a gente fala da inviabilidade dos projetos, citando o projeto do vereador Ramon. E a inviabilidade da passagem a R$ 13,50 fica onde? Porque ao invés de passagem a R$ 13,50, na legislatura passada, a gente teve a retirada do passe livre no último domingo do mês, que garantia que as famílias de baixa renda conseguissem se visitar, conseguissem se encontrar, conseguissem ter direito à cidade. Então, a gente não teve um avanço que foi ao encontro dessa promessa feita, que levou, eu acho, acredito que o prefeito, à sua primeira eleição. A gente teve retirada de direitos e não garantia de mais direitos. Então, eu acredito que a frente parlamentar ela possa contribuir, inclusive, nisso, para que a gente tenha menos falas demagogas sobre esse assunto e que a gente seja honesto para com as pessoas, para com a realidade das pessoas, porque se atualmente o valor está mais alto pelos poucos usuários do transporte público, é porque existem muitos gargalos no transporte público. É porque o tempo de espera é muito longo, é porque a condição dos ônibus não é adequada, é porque os ônibus no horário de pico passam e ficam superlotados, é porque em diversos momentos as pessoas precisariam do ônibus e não têm à sua disposição. Cito novamente a questão da vida noturna da cidade. Caxias do Sul é a segunda maior cidade do estado e é inadmissível que a gente bote uma pauta moralista de que jovem não pode se divertir. E quando a gente tem um transporte público que não garante que os jovens possam voltar para suas casas depois de se divertir, a gente está tirando um direito. O direito à cidade, o direito ao transporte. Então, que a gente não use de falas demagogas, ao exemplo do nosso prefeito, que prometeu a passagem a R$ 13,50 e não conseguirá cumprir. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Estela. Só trazendo a informação, o que tem é parecer do IGAN e do DPM, mas não tem parecer de relator ainda. Seguindo, para declarar voto, o vereador Ramon Teles. Obrigado, presidente. Eu ia falar realmente isso, mas o senhor se adiantou. Então, o meu projeto, ele não é um projeto utópico. Até porque Curitiba não é uma cidade utópica. Até porque São Paulo não é uma cidade utópica. Elas existem ou não existem? Então, aqui essa casa é para trazer projetos para discussão. Se eu não puder trazer um projeto que acontece e dá certo em outro lugar, eu vou fazer o quê aqui? Se eu não puder ver uma ideia boa e trazer para Caxias do Sul, eu vou fazer o quê aqui? Eu vou vir tomar café e chimarrão? Não, eu tenho que ver coisas boas e trazer para cá. Eu peço desculpas pelo meu tom de voz, que às vezes é um tom de voz firme, mas não é falta de respeito. É para que as pessoas vejam que esse assunto é sério. Eu tenho em casa pessoas que não conseguem usar o transporte público. Eu tenho em casa. A minha mãe me cobra todo dia. Meu filho, eu não consigo.
Eu não consigo. Meu filho me ajuda. A minha mãe. Então, se eu não puder escutar o que a minha santa mãe fala, então a gente para tudo. Existe um edital. E nesse edital fala o seguinte: caberá ao executivo alterar em qualquer hora, a qualquer tempo, a mudança do valor da passagem, respeitando o equilíbrio econômico-financeiro. É isso que este vereador está pedindo. É isso. Os ônibus já estão rodando, os ônibus já estão na rua. Só que não tem gente, não tem passageiro, porque a passagem é cara. Não tem previsibilidade. Então, o que eu peço? Vamos testar. Secretário de Trânsito, vereador, Fiuza, vamos testar. Testa. Se não der certo, eu venho aqui nessa tribuna e falo assim, ó, eu errei, assumo o erro, não dá certo, vamos manter do jeito que está. Mas se der certo, é a população que agradece, são os 90 mil usuários por dia que agradecem. 90 mil pessoas. Então eu vou deixar de ouvir 90 mil pessoas para ouvir uma pessoa que diz que não pode colocar em pauta. Para concluir, vereador. Obrigado, presidente. Obrigado. Para declarar voto, vereadora Andressa Marques. Obrigado, senhor presidente. Achei importante falar sobre a questão do subsídio, por exemplo, porque foi tratado aqui. E, no meu ponto de vista, se vem para essa casa uma solicitação de repasse de valor para que a empresa concessionária possa fazer o uso, esse repasse ele tem que ir junto com algumas medidas, né, que nós exigimos, como, por exemplo, a questão de subsidiar a passagem de alguns segmentos, baratear a passagem, porque nós não podemos, e o Executivo Municipal tem que ter responsabilidade também quando trata os temas, causar falsas promessas, né? Apresentar falsas promessas e causar uma expectativa na população do que não vai acontecer. Então, naquele momento, se criou uma expectativa de que a passagem poderia ficar mais barata, né? E o nosso prefeito foi bem específico quando ele falou nos 13,50. Se apresenta uma proposta para a população, não pode apresentar antes de ver a viabilidade. Aí a gente está enganando o povo. E aí aqui a gente precisa falar sobre isso. Então, no meu ponto de vista, a frente parlamentar precisa servir para debater o modelo. Na outra legislatura, nós tivemos o voto da retirada de subsídios. Lembro aqui que, por exemplo, os professores da nossa cidade tinham direito ao meu passe. Agora não tem mais. Os professores. Gente, então, a educação da nossa cidade ela foi atingida. Queriam retirar o meu passe estudantil, que é uma defesa nacional. Então, tem aqui estudantes da UX que, naquele momento, fizeram a mobilização para que isso não acontecesse. Então, se nós votamos subsídio, o subsídio tem que servir para alguma coisa. E não para manter um transporte ruim, caro, de péssima qualidade, onde as pessoas não podem contar com o transporte de final de semana, não podem contar com o transporte quando a gente vai chegando no horário da noite. Na verdade, a população hoje praticamente não pode contar com o transporte. As pessoas acabam pegando ônibus porque elas conseguem ver alguns horários, né, de ônibus, e aí elas se organizam com base nos horários que têm disponibilidade. Mas a pandemia passou e os ônibus não retornaram. É urgente que a gente possa olhar para esse tema de forma mais séria e comprometida, por isso vou votar favorável, senhor presidente. Para declarar o voto, senhor presidente. Obrigado, vereadora Andressa. Para declarar voto, vereador Edson da Rosa. Do Cruzeiro. Na divisa. Cruzeiro Lourdes. Bem na divisa, uma quadra ali. Mas, senhor presidente, em função da matéria, eu vou votar favorável à criação e defesa do transporte coletivo público de qualidade, até para que nós possamos esclarecer para a população essa matéria que está vigente, que tem um contrato, e que um contrato, eu não sou advogado, tem uns causídicos aqui, mas que um contrato ele pressupõe o seguinte: para declarar voto. São duas partes, que a mudança, as duas têm que aceitar. Então, desmistificar, se fala tanta coisa aqui que às vezes a gente fica boca aberta de tanto ouvir e passar coisas errôneas para a população. Errôneas. E aí nós criamos um conceito errado, inclusive da Câmara, né, senhor presidente? É impressionante. A gente tem que se controlar por tantos assuntos que tem aqui, mas enfim. Senhor presidente, no momento eu votarei oportuno, favorável, e quero dizer que essa criação da frente parlamentar, ela inclusive vai servir para que nós possamos fazer uma discussão madura sobre o modelo que nós temos, o contrato que nós temos, o que nós podemos efetivamente fazer.
Espero que essas reuniões, esses seminários, esses debates consigam trazer luz à nossa população para que não sejamos perseguidos porque fomos no passado e temos uma dívida agora, né, com relação a essa situação de mudança do transporte coletivo sem prestar atenção naquilo que está no contrato. Naquilo que está no contrato. Então, rogo a todos que participarem dessa frente parlamentar, e eu farei, para que nós sejamos conscientes daquilo que é a nossa função de criação de conceito com relação ao transporte coletivo do nosso município. Votarei favorável. Obrigado, vereador Edson. Em declaração de voto, vereadora Daiane Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiramente eu quero parabenizar o vereador Eloy Frisso pela criação dessa frente. Acredito que ela é muito importante. Apesar de termos uma comissão, eu acredito que isso afunila o tema e eu acredito que transporte público, sim, é prioridade. A gente não pode jogar para cima dos outros uma responsabilidade que também é nossa de discussão sobre esse assunto. Não adianta a gente visitar os bairros e a população estar reclamando o tempo todo do transporte coletivo, que não tem linha de ônibus, que o ônibus não passa, se uma casa importante como essa não discute esse tema. Então, eu votarei favorável, quero fazer parte dessa frente. Acredito que dia 9 a gente já tem uma discussão sobre o tema aqui nessa casa, que foi até levantado por mim e pelo vereador Frisso na outra discussão, que é a questão da concessionária estar propondo novas possibilidades. Ela também tem a vontade de estar presente em Caxias do Sul, fazendo transporte por quilômetro rodado. Por quê? Porque hoje é inviável. A gente pega a linha do São Jácomo, como eu já trouxe, tem ônibus de manhã, não tem de tarde. E daí como é que a gente vai pedir para a concessionária, para a Visat, que ela inclua? Ela diz que não pode. Simplesmente a Secretaria de Trânsito e Transportes não vai aumentar essas linhas por si só. Então a gente precisa dessa discussão, porque tem muitos, a cidade cresceu muito, né? E a gente tem muitos bairros da nossa cidade, bairros e loteamentos que não têm o transporte coletivo adequado. Tem ônibus de manhã, não tem linha de tarde. No sábado, simplesmente não tem linha. Será que essas pessoas não precisam transitar? Então, eu acredito que é muito importante essa frente parlamentar e, no momento, votarei favorável, senhor presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Voto sim. Eu voto sim, vereador presidente. Cláudio Libardi vota sim. Vereador Ramon Teles vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Andressa Marques vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereadora Uldonei Machado vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador... Teve mais alguém que votou. Encerrado o registro dos votos, é encerrada a votação. O requerimento número 34/2025 foi aprovado por unanimidade, com representação do vereador Bortola e da vereadora Rose Frigeri e a ausência do vereador Sandro Fantinel. Em primeira discussão, o projeto de lei número 38/2025, contido no processo 43/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Caxias do Sul a custear despesas necessárias para reparar possíveis danos ocasionados pela operação de retirada de uma locomotiva a vapor e seu tender das dependências da Ubra Canoas. Relator, vereador Eloy Frisso. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Muito obrigado, senhor presidente. Botei um pouquinho de água aqui porque lava longa esse parecer aqui. Parecer favorável ao projeto de lei 38/2025, contido no processo 43/2025.
Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo para análise e emissão de parecer o projeto de lei acima emendado de autoria do Poder Executivo Municipal que autoriza o município de Caxias do Sul a custear despesas necessárias para reparar possíveis danos ocasionados pela operação de retirada de uma locomotiva a vapor e seu tender. Eu não sabia o que era tender, tá, pessoal? Então é a parte de trás da locomotiva, tá? É um vagão, né? Nas dependências da Ubra Canoas. Na exposição de motivos do projeto, o autor relata que o presente estabelece as diretrizes para o custeio das despesas necessárias à reparação de eventuais danos causados pela operação de remoção da locomotiva a vapor 520 Mikado 282 Alco e seu tender das dependências da Ubra, Universidade Luterana do Brasil. Esclarece que a Ubra firmou um convênio com o Ministério dos Transportes em 2009 com prazo para a revitalização do conjunto da locomotiva, o que não ocorreu, perdendo o direito sobre a locomotiva e o tender. Em 30 de janeiro de 2024, por meio do processo número 50.610.004468/2022, 87, foi firmado o termo de doação entre o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e o município de Caxias do Sul, termo de doação número 4/2024, COPAF/GGPF/DIF/DENIT/SED. O objeto do termo de doação consiste no seguinte bem imóvel: locomotiva a vapor 520 S/NBP, localizado atualmente na Universidade Luterana do Brasil, Ubra, em Canoas, RS. De forma complementar, em 18 de junho de 2024, também por meio do processo já referido, foi firmado o novo termo de doação entre o DENIT e o município de Caxias do Sul, termo de doação número 13/2024. O objeto do termo de doação consiste no seguinte bem imóvel: tender da locomotiva a vapor 520, localizado na Universidade Luterana do Brasil, Ubra, em Canoas, RS. No intuito de realizar o translado dos bens da Ubra para o município de Caxias do Sul, foi alinhada a doação pura do serviço de transporte e içamento dos bens. Para tanto, foi elaborada minuta de termo de doação do serviço de transporte e içamento, onde a Ubra é tida como anuente. Após o deferimento final da minuta pela Advocacia Geral do município, foi dado prosseguimento às tratativas com a Ubra, visto que a universidade se posicionou pela necessidade de avaliação prévia à assinatura pelo seu departamento jurídico. Relata que a minuta do termo de doação do serviço de transporte e içamento estabelece que é de obrigação do donatário, município de Caxias do Sul, indenizar eventuais danos causados ao patrimônio da Ubra, em decorrência da retirada da locomotiva e tender das suas dependências, onde a indenização ocorreria na forma da Lei Ordinária número 6977, de 13 de agosto de 2009, de Caxias do Sul. No entanto, essa lei, a 6.977, estabelece um limite para a indenização de valores, e a Ubra, contrariamente, se posicionou de forma a receber indenização integral em decorrência de eventuais danos, mesmo que resulte em valor excedente ao limite estipulado pela mesma lei. Nesse sentido, a Ubra sugeriu que a reparação excedente fosse dada na forma preconizada no Código Civil Brasileiro e da Constituição Federal de 1988. No entanto, a assessoria jurídica do município opinou por manter a minuta do termo conforme redação original, sem alteração proposta pela Ubra. Aduz que, em face às tentativas frustradas de se alcançar um acordo entre o município de Caxias do Sul e a Ubra em relação à minuta original apresentada, o autor propôs o presente projeto de lei que prevê indenização integral à Ubra, dada a relevância do conjunto da locomotiva para o município de Caxias do Sul. Destaca o autor que a locomotiva e tender serão posicionados nos trilhos do largo da estação, onde haverá um resgate do histórico da passagem do trem sobre os trilhos, impulsionando um aumento da conscientização e valorização do patrimônio ferroviário.
em toda a riqueza do seu significado para a comunidade, onde esse equipamento poderá atuar como uma unidade educativa para o público em geral. A vinda da locomotiva pode ser significativa para a comemoração dos 150 anos da colonização. Visto que a chegada do trem em Caxias do Sul em 1910 foi um marco importante para a economia e desenvolvimento do município. A locomotiva e tender, aliadas à revitalização do Largo da Estação, podem impulsionar o turismo do local. A minuta original do termo de doação de serviços de transporte e içamento estabelece as obrigações e responsabilidade dos doadores do serviço, inclusive por quaisquer danos causados ao patrimônio do donatário, município de Caxias do Sul ou terceiros, advindos de negligência, imperícia e outros. Por fim, a vinda do conjunto da locomotiva deve ocorrer o mais breve possível, em função do compromisso assumido com o DENIT. Visando complementar as informações, o Executivo Municipal encaminhou na data de março do corrente parecer da UBRA e estimativa de custos que discorre sobre a viabilidade de indenização à UBRA sobre possíveis avarias que serão ocasionadas com a retirada da locomotiva e do tender. Como dito, os dois bens localizam-se atualmente na UBRA, em Canoas, conforme figuras 4 e 10 da estimativa de custo. O acesso aos bens é realizado por meio de calçadas e um gramado. Há uma edificação com telhado em madeira junto ao conjunto da locomotiva simulando uma estação férrea. Informa que a remoção dos bens da UBRA até o posicionamento definitivo no largo da estação será necessária uma operação que envolverá, no mínimo, 2 guindastes, 2 caminhões, prancha. O acesso desse maquinário se dará sobre as calçadas e gramado. Em decorrência da operação de içamento do conjunto da locomotiva, haverá necessariamente o posicionamento de caminhões e guindastes sobre o pavimento circundante aos bens históricos. Nesse sentido, em função da carga do maquinário somada à carga dos bens, das características técnicas intrínsecas ao içamento e remoção dos bens, há a probabilidade de que os elementos ao redor do conjunto da locomotiva sofram danos e necessitem de reparos, por exemplo, meio-fio, pavimentação, gramado, caixas e tubulações enterradas, telhado de telha cerâmica, entre outros. Na estimativa de custo apresentada, foi realizada quantificação das áreas que poderão ser atingidas pela movimentação dos bens. Calçado em basalto, 400 metros quadrados, grama, 1.000 metros quadrados. Via asfaltada, 750 metros quadrados. Piso em madeira da edificação adjacente ao conjunto da locomotiva, 55 metros quadrados. E cobertura em telha cerâmica da edificação adjacente ao conjunto da locomotiva, 64 metros quadrados. Assevera o autor do presente projeto que o escopo e as quantidades dos serviços de recomposição em decorrência das possíveis avarias provenientes da retirada da locomotiva e do tender somente poderão ser definidos com precisão após a execução do serviço de içamento e retirada em loco, visto que não é possível prever com exatidão as avarias que podem ocorrer. No entanto, mesmo assim, foi gerada uma estimativa de custos para fornecer uma ordem de grandeza. Tal estimativa tomou por base os editais de licitação da Prefeitura de Caxias do Sul, de Canoas e da Schroeder, Santa Catarina, e composição SINAP, que possui um escopo análogo às recomposições necessárias que possibilitaram a execução do cálculo do valor em reais por metro quadrado de intervenção para gerar a ordem de grandeza de custos em questão. Assim, o Executivo Municipal apresentou a planilha de estimativa de custo, anexa ao ofício 057/2025, para que fosse possível gerar a ordem de grandeza das recomposições, decorrentes das avarias que podem ser acometidas com a remoção da locomotiva e do tender. A ordem de grandeza é de em torno de 509.855,55, com data base em fevereiro de 2025, considerando a recomposição dos itens onde podem ser entendidos como de maior probabilidade de serem danificados. Baixada a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, referida comissão emitiu parecer pela constitucionalidade da matéria. Recebeu esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo para análise e emissão de parecer o projeto de lei acima emendado,
de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o município de Caxias do Sul a custear as despesas necessárias para reparar possíveis danos ocasionados pela operação de retirada de uma locomotiva a vapor e seu tender das dependências da Ubra Canoas. Destaca-se a importância de que o município recebeu uma doação de um importante bem, no caso, locomotiva e tender, que irão qualificar o entorno da antiga estação férrea, como é de conhecimento geral, passa por um processo de revitalização. Tais iniciativas, ao longo do tempo, tendem a gerar maior movimentação no entorno do largo da estação. Em consequência, termos um espaço mais atraente para o público em geral, bem como o retorno econômico para os empreendimentos do entorno e para o município. O artigo 2º do presente projeto prevê que o custeio de eventuais reparos decorrentes da operação de retirada de uma locomotiva a vapor e seu tender das dependências da Ubra deverá ser comprovado e documentado. A proposição, em seu artigo 3º, dispõe que a despesa decorrente dessa lei ocorrerá através da dotação orçamentária 020623 695 0008 2160. Promoção do destino turístico de Caxias do Sul, 33.90.093. Indenizações e restituições, FR 2501. E, no artigo 4º, que servirão de recurso para atendimento dessa lei o superávit financeiro do recurso 501. Assim cumprida a exigência legal orçamentária. Assim, a proposta demonstra viabilidade e atende aos requisitos previstos na legislação vigente. A matéria em análise observa as premissas orçamentárias estabelecidas, estando plenamente fundamentada na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município e na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000. Desta forma, o projeto de lei submetido à apreciação cumpre as exigências legais e regulatórias aplicáveis, assegurando sua adequação aos princípios de fiscalização e controle. Ante o exposto, essa comissão manifesta-se favorável à aprovação do presente projeto de lei, Caxias do Sul, 17 de março. Documento assinado eletronicamente por mim, na condição do relator, vereador Libardi, vereador Edson, vereadora Marisol e vereador Pedro Rodrigues. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Eloy Frisso. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Encerrada a ordem do dia, passemos ao grande expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Daniel Santos. Declaração de líder por bancada do Vereador PT. Daniel Santos agradece a abrir mão. Vereador Cláudio Libardi. Da tribuna, vereador Cláudio Libardi. Consegue um copo d'água? Presidente, meus cumprimentos ao senhor. É apenas a segunda vez na minha vida que eu subo a tribuna da Câmara. Tento vir pouco aqui, tento falar sempre do meu lugar, mas hoje é um tema importante e eu acredito que os outros vereadores presumem que eu vim falar sobre o aniversário do meu partido e, por isso, todas as pessoas que militam no meu partido se encontram aqui na nossa sessão. E eu ia falar efetivamente disso até ontem, às 11 horas da manhã, quando eu fui às redes sociais e verifiquei uma série de ataques à minha companheira de partido e ataques que me preocuparam significativamente. Então, o que me traz essa tribuna hoje não é exclusivamente o aniversário do meu partido, mas sim a sobrevivência nossa, o que nós fazemos aqui e o que aconteceu quinta-feira aqui. Como eu comentei anteriormente, vereadora Marisol, eu oficiei o presidente Lucas pelo que aconteceu quinta-feira aqui. Porque eu me elegi vereador tendo como uma base a necessidade de nós nos respeitarmos, nós seguirmos o regimento interno, nós não gritarmos entre nós não imputarmos crimes uns aos outros e nós não acabarmos tendo que resolver nossos problemas da justiça civil. E o que aconteceu aqui quinta-feira foi algo que perpassa a competência de qualquer casa legislativa. Mas, retomando o tema, quando meu partido fez 97 anos, eu sou muito fã de literatura barroca e quando conheci o sermão União, de Padre Antônio Vieira, a minha vida fez muito mais significado. E o sermão fala que toda a vida, ainda das coisas que não têm vida, não é mais do que união.
que a união de pedras é um edifício, que a união de tábuas é um navio, que a união de homens é um exército, e tudo sem união perde a forma e perde o ser. Que o exército sem união é despojo, que o navio sem união é naufrágio, que o edifício sem união é ruína. E essa casa sem união e sem respeito deixa de ser uma casa legislativa, porque nós não tratamos de problemas da cidade, nós simplesmente pessoalizamos. E eu não tenho nenhum problema quando a gente debate a mensagem. A mensagem eu tenho plena disposição em debater. O meu problema é quando nós debatemos o mensageiro. Quando nós debatemos o mensageiro, nós perdemos a forma e o ser. Porque não é possível que concordem comigo quando eu falo algo e discordem da vereadora Andressa Malman quando ela fala a mesma coisa que eu. E o que eu verifiquei nesse período que eu acompanho a casa é que nós só temos uma saída. Ou estancamos o presidente Lucas, ou nós teremos os mesmos problemas que, infelizmente, tivemos com os ataques que a vereadora Estela sofreu na última legislatura. E falo isso porque pedi para ela ontem se poderia falar sobre isso. A minha colega de bancada é vereadora, nós temos a maior bancada da história de vereadoras mulheres. E nunca falaram do meu cabelo, vereadora Marisol Santos. Nunca falaram que eu engordei 16 quilos, vereadora. Agora, se a vereadora Andressa pinta o cabelo, ninguém fala de problema da cidade, todo mundo fala do cabelo dela. Se a senhora pinta o cabelo, ninguém fala mais da cidade, todo mundo fala do seu cabelo. Se a vereadora Estela sai para jantar, ninguém fala do que ela pensa. Fala que ela estava tomando Coca-Cola de noite. Se a vereadora Daiane sai, a mesma coisa. E não é possível que um homem tenha que vir a essa tribuna para falar que os outros homens dessa casa devem parar de reproduzir isso nas suas redes sociais. Por quê? Eu sou o mais incisivo em defender as nossas teses aqui. E eu nunca sofri um ataque de ninguém aqui. No máximo, bota um videozinho meu. Agora, se eu fosse mulher, eu estava nas redes sociais dos outros vereadores todos os dias, presidente. É inadmissível. O meu primeiro requerimento a Vossa Excelência foi oficiar a PEN. Porque nós temos uma procuradoria e essa procuradoria deve agir em defesa das mulheres. Eu separei algumas coisas que eu vi da vereadora Andressa e algumas coisas, vereadora Marisol, porque os assessores da vereadora Andressa não me deixaram botar a maioria das coisas, porque não saberiam como ela ia reagir no plenário. Eu vou pedir para o assessor da Andressa botar na tela, por gentileza, o que falaram da vereadora. Ó. Quem votou nessa ridícula? Socorro. Pode aumentar um pouquinho que eu não consigo ler? Um Ctrl mais, pesque. Aqui, ó. Por que o salário dela é 30 mil e poucos e benefício recebe? Ainda me pergunto, como uma mulher dessa arruma emprego? E a questão é a seguinte, eu queria que prestasse atenção que sempre tem palavra mulher, mulher. Olha o tipo dessa mulher, uma velha com cabelo azul. O cabelo azul já explica 99% dela. Olha o perfil dessa mulher. Essa mulher tem cara de CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial. Olha a ignorância dessa mulher. Se essa mulher tem o cabelo colorido, pode apostar que fala merda. Manda essa rapariga para Cuba. Muito obrigado, Pesque. São questões de gênero. Obviamente são questões de gênero. Meu partido é o partido que resume-se como o partido da juventude, das mulheres e dos trabalhadores. Eu peço desculpa aos meus camaradas porque eu não vim aqui falar do que a gente é integralmente. Eu vim falar aqui sobre a nossa sobrevivência, sobre a sobrevivência das mulheres dessa casa e, infelizmente, sobrou para um homem vir aqui fazer isso. É inadmissível que a senhora tenha sofrido esses ataques. Conversei com o seu advogado, que também se encontra presente no plenário, meus cumprimentos ao Bolívar, eu não sou o advogado Andressa, sobre crimes de ódio. E a vereadora Andressa representará não só quem comete o crime de ódio, como quem incentiva o crime de ódio, porque concorre no crime. Eu venho, presidente, a Vossa Excelência fazer um apelo, como fiz por ofício. Sei que aqui todos temos nossas responsabilidades, em acordo com o artigo 126 do nosso regimento interno. Todos aqui devem seguir o mínimo de respeito quando da Casa Legislativa estiver instaurada a sessão. Agora, o linguajar rude, a utilização de palavras de baixo calão, transforma essa casa numa arena do retrocesso. Eu me elegi vereador para debater Caxias.
E problema é o que mais tem aqui nessa cidade. Nós temos problema nas UBS, temos problema do ônibus, temos problemas no bairro Serrano, temos problemas no bairro de Lourdes, temos problemas no bairro Fátima, temos problemas no bairro São Pelegrino, temos problemas na Forqueta, temos problema em todos os lugares da cidade. E o problema da cidade, para alguns vereadores aqui, é a cor do cabelo da minha colega. Então, presidente, eu venho até aqui pedir que Vossa Excelência oficie a PEN, os modelos que eu lhe pedi, intime os servidores que se encontravam nessa casa aqui, na data, porque eu não vim aqui falar em nome da minha colega. Eu vim aqui falar em nome da minha companheira, presidente, que não corre de noite porque tem medo de ser estuprada. Vim aqui falar em nome da minha avó, que não sabia quanto custavam as coisas no mercado, porque até 50 anos atrás a mulher nem no mercado ia, presidente. Então são questões que para mim são muito caras. Eu não aguento mais ser vereador nessa cidade, porque eu não faço nada do que a lei determina. Eu simplesmente fico ouvindo bobagem, presidente. Andressa. Vereador Cláudio, primeiro, queria lhe agradecer pela solidariedade e dizer que fiz questão de falar porque eu venho conversando com as mulheres dessa casa, né? Com a Andressa, a gente vem dialogando muito sobre isso, já dialoguei com as outras, com todas as outras, e a gente debate muito sobre o fato de sermos a casa das 7 mulheres agora. Mas eu vejo como, e eu já disse, dividi isso com outras camaradas, que inclusive se encontram aqui, com outros camaradas, que, infelizmente, não é natural e não é automático nós sermos em mais mulheres e nós sermos respeitadas necessariamente por isso. Então, várias vezes a gente ouve discursos, né, de que é importante as mulheres, de que defendem as mulheres, enfim, mas na prática a gente vê que não demora muito para pessoalizarem os debates. Então, eu também, como vereadora, não gostaria de estar trazendo, e sei que o senhor não gostaria de estar trazendo esse assunto. Nós queremos debater o projeto de cidade, nós queremos debater o nosso projeto de sociedade, mas quando a gente vê que as coisas começam a pessoalizar, a gente vê que existem sérios problemas. Eu quero poder debater sobre as ideias. Em nenhum momento fiz ataques a vereadores diretamente. Sempre trouxe aqui o debate de ideias. E vocês nunca vão ver essa vereadora e esse vereador apelando para questões pessoais. Então, respeito acima de tudo e lhe agradeço pela solidariedade e por esse tema trazido, porque nós precisamos sim contar com o apoio de homens. Peço uma declaração de líder, senhor presidente, da bancada do PCdoB. E para que a gente possa superar essas questões enquanto mulheres, e nós falamos isso, né, enquanto União Brasileira de Mulheres, Jô, nós precisamos de homens que nos apoiem também. Então, não precisamos apenas de discurso, a gente precisa de ver isso na prática. E nós e as outras vereadoras, eu e a vereadora Andressa, vínhamos combinando para finalizar, senhor presidente. Uma parte, vereador. Segue em declaração de líder, vereador Cláudio Libardi. Nós combinamos de levar algumas questões para a mesa e algumas questões para a PEN, porque a gente percebe dos detalhes pequenos até dos maiores, que quando nós falamos nessa casa, muitas vezes, por exemplo, nós não somos ouvidas. E aí nós precisamos olhar para isso, porque de nada adianta termos 7 mulheres aqui, se de novo vão pessoalizar o debate e a gente não vai poder debater as nossas ideias sobre a cidade. Então, obrigada mais uma vez. Eu tenho muito orgulho de poder dividir contigo, Cláudio, essa legislatura e de ter os nossos camaradas aqui, pelo aniversário do nosso partido, mas o nosso partido é feito de ideias, então nós temos o dever de debater essas ideias que fazem com que nós sejamos do PCdoB. Então, obrigada mais uma vez, vereador Cláudio Libardi. Eu agradeço a senhora, de imediato, vereadora Marisol. Vereador Cláudio, bom, a gente vem tratando tanto desses temas aqui da violência política de gênero, infelizmente, ter que tratar esses assuntos é muito ruim, mas, por outro lado, que é importante que a casa se coloca, se posiciona nesses momentos. Assim, hoje, no início da sessão, ouvindo essa fala do presidente, eu estava um pouco perdida sobre o fato, quando o senhor explicou também dessa questão de ter oficiado em relação à vereadora Andressa. Então, não é sobre isso que eu vou falar, porque eu realmente não conheço essa situação, não sei exatamente como ela aconteceu, o vídeo, enfim.
Mas a gente tem sim, e é uma palavra que eu falo sempre, falei muito na legislatura anterior, falo agora de novo, repito, já falei várias vezes, sobre responsabilidade, sobre a responsabilidade que nós temos. Quando nós permitimos nas nossas redes sociais que esse tipo de ataque aconteça, nós estamos sendo irresponsáveis. Há formas de ocultar comentário, há formas de conversar com as pessoas, de excluir, de não permitir que isso aconteça, porque quando isso acontece, nós estamos sendo coniventes, a gente precisa pensar sobre isso, que é um absurdo. Então, qualquer tipo de ataque a nós mulheres é nojento, e a gente viveu isso demais na legislatura anterior, em especial, né, com a vereadora Estela, mas era todas nós, todos os dias. Eu preciso fazer um relato muito rápido aqui, vereador Cláudio. Nessa tribuna, nesse lugar onde o senhor está agora, e eu sentava ao lado, como, acho que não me lembro se era a segunda secretária ou primeira naquele ano, eu vivi uma situação que eu relato sempre que tenho oportunidade. Nós tínhamos, a sessão estava suspensa por algum motivo, e o vereador que estava nesta tribuna foi questionado pela vereadora Rose Frigeri, do Partido dos Trabalhadores, se ele ocuparia o espaço de declaração de líder, porque ela tinha um compromisso muito importante às 11 horas. A sessão estava suspensa, e esse vereador disse para os colegas, quando alguém perguntou o que estava acontecendo, ele disse, vereadora Rose veio aqui me perguntar se vou usar a declaração de líder, está querendo controlar o meu tempo. Ok, era uma brincadeira, está tudo certo. E aí ele disse, porque às 11 horas ela disse que tem um compromisso muito importante, com certeza vai fazer a unha. Eu levantei, a gente tem testemunhas que estão aí bem pertinho dessa mesa, eu levantei com uma raiva. Eu disse, como é que é? Se fosse o vereador que está ao meu lado e dissesse que tem um compromisso importante, o senhor diria que ele ia conversar com o prefeito, que ele ia para algum evento oficial. Esse tipo de coisa a gente não pode permitir. Deixa claro, eu acho fazer a unha super importante. Mas a forma como foi falada é de um jeito para tentar acabar com a nossa imagem. A gente não pode permitir. E eu só quero, para concluir, que já passou do meu tempo de à parte, a gente precisa seguir o regimento, mas para concluir eu quero dizer que não é, infelizmente, um homem que está aí. Para nós mulheres felizmente temos gente ao nosso lado. Muito obrigada. Obrigado pela gentileza. Vereador Eloy. Vereador Cláudio, até pelo meu envolvimento direto nesse episódio lamentável, nós fizemos aqui uma discussão na sessão anterior, envolvendo aquela questão dos 5 mil aí de reajuste do imposto de renda, e as posições que nós falamos aqui, respeitosas, cada um com a sua posição, alguns de uma forma mais veemente, outros de uma forma menos veemente. E confesso que não ia pedir declaração de líder. Até lhe disse, não, vamos deixar esse assunto andar, né? Mas, em razão dos ataques que a vereadora Andressa sofreu, eu me obriguei a pedir declaração de líder. E aí prosseguiu o debate. Então, de fato, eu não tinha conhecimento desse relatório, mas já naquele momento foi lamentável. Foi lamentável, né? Se percebe claramente de que há um tratamento diferenciado, e bem diferenciado, né? Então, cumprimentos a Vossa Senhoria, voltarei ao tema, mesmo que fui atacado, não foi na sessão, foi depois. Tá? A justiça existe para isso, para tirar esse tipo de dúvida, né? Então, no momento oportuno, voltarei ao tema, vereador Cláudio, mas já desde agora a minha solidariedade não só a Andressa, a todas as nossas vereadoras, porque a ridicularização que ela acontece no ambiente masculino é uma coisa nojenta. É uma coisa nojenta, né, que a gente percebe, né? Porque o politicamente correto parece que nós temos que aplicar só aqui, né, para não se incomodar. Então, vereador Cláudio, cumprimentos pela sua coragem, tá, de vir aqui e abordar esse tema e sempre a minha solidariedade, Andressa. Os episódios da Estela, confesso que eu não acompanhei, tá? Mas a vereadora Marisol, a senhora é uma mulher guerreira, de coragem. Muito bom. Muito obrigado. Vereador Edson. Não, acho que foi o senhor mesmo. Vereador Cláudio, quando a gente fala do cumprimento do regimento,
entre nós vereadores, e nós temos que ter muito cuidado, porque nós é que damos o exemplo e a possibilidade de isso acontecer. Infelizmente, é duro dizer, mas é verdade. Esse assunto deixa a gente tão incomodado que, como a vereadora Marisol falou, a fala do presidente inicialmente, digo, meu Deus, o que aconteceu? Relativo à situação de como nós, vereadores, devemos nos comportar. Eu perguntei ao Vossa Excelência o que aconteceu para ter causado isso tudo. Vossa Excelência disse que a vereadora foi filmada. Olha, nós temos os nossos assessores, vereador presidente, e nós somos responsáveis por tal. Então, se isso efetivamente aconteceu, Vossa Excelência conte conosco, porque tem que tomar as medidas cabíveis. Uma parte, vereador Cláudio. Eu sou autor, poucos sabem disso, da Comenda Medalha Zumbi dos Palmares, que laureia e premia qualquer pessoa que luta contra todas as formas de discriminação. Eu tenho, um dos vídeos que eu fiz que mais viralizou foi a fala das minhas filhas e da minha esposa e da minha mãe. E uma das falas da minha filha, acho que eu não sei se foi a Sara, que disse lugar de mulher onde ela quiser estar. Então, é lamentável que a gente iguale dessa forma que foi feito. Olha, eu entendo a sua emoção. Eu entendo a sua emoção porque não dá para admitir em 2025 esse tipo de atitude. Infelizmente, mas nós estamos virando as gerações, não é o meu caso, do like. Desconstitui o outro. Infelizmente, vereador, me solidarizo, por óbvio, a todas as mulheres. Não deveríamos de fazer essa fala, né? Não deveríamos de fazer essa fala. Mas estamos juntos. Sei que nós também vamos sofrer com isso, mas eu não estou nem um pouquinho preocupado. Aos 60 anos eu sei o que eu posso escolher. Então, vereador, parabéns pela sua fala. Meninas, gurias, mulheres, estamos juntos, tá? Obrigado pela gentileza. Eu tenho 1 minuto e 42, por gentileza. Tem que dar uma parte para a vereadora Andressa Malman também, Juliano. Vereador Cláudio, parabéns pelo tema. Lamentável, né, esse ocorrido, já puxado pela manhã ali pelo nosso presidente Lucas. Sinto solidário, estamos juntos, vereadora Andressa, nessa caminhada. Acho que a gente tem que brigar sempre pelos direitos de igualdade, mas o respeito à educação é a base em tudo. Eu diria que nós, enquanto vereadores, representantes da população caxiense e Serra Gaúcha, nós temos que ser exemplo. Imagina para os nossos filhos, para o cidadão do qual nos elegeu para representar a população, ter que observar em redes sociais, aqui na Câmara de Vereadores, filmagens de vereador enquanto vai no banheiro de uma vereadora. Isso são fatos lamentáveis. Quer dizer que está virando aqui o Big Brother no Brasil, aqui dentro da Câmara de Vereadores? Nós temos que se dedicar ao quê? Aos trabalhos da população. Falta de médico, lutar por uma unidade básica de saúde, por uma escola de educação infantil lá num bairro, pelos problemas que existem históricos na nossa cidade. Então nós temos que lutar por isso. Mas então, vereadora Andressa e vereador Cláudio Libardi, conte comigo, com a minha assessoria, com a minha equipe, estamos juntos em defesa das mulheres, como em defesa de qualquer cidadão, independente de ser homem ou mulher. Obrigado pela gentileza. Presidente, para concluir, eu tenho uma posição, desde que eu entrei aqui, que se alguma coisa que eu fizer, sabendo que é algo justo, custar meu mandato, custou. Custou meu mandato. E eu fico muito feliz porque a coordenação da minha campanha está aqui. Está aqui o Diego, está aqui o Silvio, está aqui o Beto, o Salvio deve estar lá em cima. E eu falo para você especialmente, se eu perder meu mandato por ter feito algo que a gente combinou, porque é algo que a gente defendia mesmo, valeu a pena até ter perdido meu mandato, presidente. Eu vou aqui até o final pelo aquilo que eu acredito em respeito daquelas que militam comigo. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cláudio. Declaração de líder da bancada do PT, vereadora Estela Balardim, passa trabalhos para o vereador Wagner Petrini. Peço uma parte de imediato, vereadora Estela. Já lhe concedo. Bom dia a Peço uma todas parte, e a vereadora. todos. Quero fazer um agradecimento especial às pessoas do Monte Carmelo que esperaram até agora. Vou falar, mas eu não posso me furtar de falar sobre esse ocorrido. Eu já me acostumei com a tribuna, não é a segunda vez, mas hoje eu estou nervosa, estou tremendo, estou com o coração disparado, porque a gente sofreu muito na legislatura passada.
Nós, mulheres, jovens, posicionadas, somos atacadas de todas as formas. E não pela nossa competência, pela nossa saúde mental, pela nossa aparência, pelas nossas vontades, pelos nossos fazeres. A gente se sente tão insegura de se colocar à disposição na política para estar dentro de um espaço que é majoritariamente masculino, porque a gente sabe que a violência política de gênero existe e a gente já sente toda a insegurança de nós mesmos, das nossas capacidades. E quando a gente chega aqui, a gente vê colegas que, ao invés de nos apoiarem, de apoiarem a participação feminina, fazem o oposto disso. Reafirmam ainda mais as nossas incapacidades, conversam enquanto a gente fala. Isso também é uma violência. Violência política de gênero é um crime tipificado por lei, a Lei 14.192 de 2021. É importante a gente ter noção aqui que não é ideológico esse debate. É lei. É proibido, é crime praticar violência política de gênero. E é comprovado por diversos estudos que mulheres jovens de esquerda posicionadas sofrem com isso corriqueiramente. Então, eu me sinto envergonhada de ter sido parte de uma legislatura que deixou uma mancha tão feia em relação a isso, mas me sinto orgulhosa de que agora nós somos 7 que lutarão contra isso, visivelmente com o apoio dos nossos colegas vereadores, que é fundamental nessa luta. Porque, infelizmente, uma coisa ainda acontece na nossa sociedade. Homem só escuta homem. Então, se é necessário que um homem fale que isso tem que acabar, a gente deixa falar. Mas a gente também está aqui para dizer que isso tem que acabar. Que a gente tem direito de exercer nosso mandato. Que a gente tem direito de exercer as nossas liberdades. Que a gente tem direito de exercer a nossa vida pessoal. De que a gente não merece, não pode, não aceitará ser ameaçada, ser julgada. Há comentários nessa postagem de vereador desta casa, falando da aparência da vereadora. Eu não vou citar o nome aqui, mas se quiserem, vão lá ver qual foi o vereador que falou da aparência da colega vereadora. Da onde já se viu? Que inadmissível é uma coisa dessa. A gente está aqui para debater política e não a aparência. E reforço, vereadora Marisol, concordo plenamente. Quem posta é responsável, porque instiga a violência, instiga esse tipo de debate, instiga esse tipo de ataque, que faz com que a gente se sinta tão insegura, a ter que escolher entre nossa segurança, porque somos ameaçadas de morte, e escolher a nossa voz. Mas a gente juntas e juntos continuaremos escolhendo a nossa voz, falando cada vez mais alto, cada vez com mais firmeza, para mostrar que a gente não vai se calar e vai ocupar todos os espaços que a gente quiser. Uma parte, vereadora, por gentileza. Já lhe concedo quando oportuno. Vereador Lucas. Obrigado, vereadora Estela. Então, declaração de líder. Eu quero dizer que essa é uma pauta da sociedade, sendo da sociedade uma pauta nossa, né? O combate a todas as discriminações. E acho que a senhora foi muito feliz. Combater as discriminações não é uma pauta ideológica. É tão e simplesmente cumprir a lei. Racismo é crime, machismo é crime, homofobia, e acho que sim, o tom é esse, né? Os processos são dialéticos, e uma hora a gente critica, uma hora a gente é criticado, a gente passa pelos processos. Eu lembro que bem no início da legislatura passada, eu subi nessa tribuna e falava que a sociedade é machista, e dizia que nós, homens, precisamos reconhecer o nosso machismo, os machismos nossos de cada dia, e ir melhorando. Fui execrado na legislatura passada nas redes sociais em razão a isso, e percebo sim que as colegas mulheres têm um tratamento diferenciado e, por conta do machismo da sociedade, são atacadas de uma forma diferente. Isso é inegável. E a legislatura passada deixou marcas profundas de muito sofrimento e muita dor também em razão disso. Que bom que se levantou esse tema, porque por mais doloroso que ele seja, mas ele é nosso. E nós, homens, precisamos falar, especialmente nós, homens legisladores, assumindo o nosso papel.
Eu acho que já vivemos vários casos de machismo e acho, vereadora Marisol, que as coisas são didáticas. Às vezes a gente não reconhece e depois, por conta de vários processos, acho que a senhora sofreu, lembro, de uma atitude machista desse plenário e talvez, aliás, talvez não, nós deveríamos ter tido uma outra atitude, reconheço isso naquele momento, como várias colegas já tiveram, né? E a gente precisa sempre se levantar, seja aqui, seja nas redes. Eu concluo a minha fala dizendo, conversei com o nosso diretor-geral, inclusive as pessoas se autorizam a atacar as vereadoras nas redes sociais da Câmara. As redes sociais da Câmara são responsabilidade dessa casa e ninguém vai ser atacado, seja por discriminação, seja de forma jocosa ou desrespeitosa, e nós tomaremos as medidas cabíveis. A minha solidariedade a todas as mulheres dessa casa e que nós, enquanto homens parlamentares, assumamos o nosso papel e também nos responsabilizamos pelas mudanças necessárias para um ambiente de ordem e para um ambiente em que as mulheres sejam respeitadas. Obrigado. E é um prazer ser teu colega de bancada, ter uma bancada majoritariamente feminina. Minha solidariedade a Andressa e a todas as mulheres que passam ou passaram por esse tipo de situação. Obrigado. Quando a gente tem momentos como esse, a gente percebe a importância da sororidade. Da gente olhar na cara das outras mulheres e, independente de partido, a gente saber que a gente passa pela mesma coisa. Pela mesma hostilidade, pela mesma agressão, pela mesma negativa de ocupação desse espaço. E é isso que nos torna potentes dentro da Procuradoria Especial da Mulher. Porque, infelizmente, as mazelas do machismo são sofridas por todas nós, independente da nossa posição política. Mas, infelizmente, vem por parte de colegas que apostam no discurso de ódio os ataques. E sim, reafirmo, é responsabilidade nossa o que a gente bota, o que a gente deixa ser posto e o que a gente mantém nas nossas redes sociais. Seu à parte, vereadora Andressa. Obrigado, vereadora Estela, colegas, plateia. Eu gostaria de agradecer a fala dos nossos vereadores, presidente Cláudio, Eloy, Edson, muito obrigada. O apoio de vocês é muito importante para nós. É a minha solidariedade, vereadora Estela. Eu sei tudo que a senhora já passou. A vereadora Andressa, que nós estivemos conversando nesses últimos dias. De todo o coração, minha solidariedade. A vereadora Marisol, também que já teve no passado um problema muito grave, alguns problemas muito graves relacionados ao machismo, minha solidariedade e também lhe considero uma mulher guerreira, minha admiração. A todas as mulheres aqui presentes também, as que se manifestaram e as que não se manifestaram, minha solidariedade e meu apoio a todas. Contem comigo em toda essa luta. Nós estamos aqui porque merecemos estar aqui, bem como todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, vereadora Andressa. Eu vou abordar em muito pouco tempo a outro assunto, mas é para agradecer, principalmente, a presença dos moradores e moradoras do bairro Monte Carmelo. A gente tem 2 vídeos. Por exemplo, quando eu propus a Frente Parlamentar Evangélica, dentre outros comentários, surgiu o seguinte: os vereadores vão pagar o dízimo? O que é isso aqui? Cristofobia. Isso aí. Vou ler outro aqui para vocês. Pela inutilidade dos nossos nobres vereadores, se fecharmos a Câmara, teremos um lucro excepcional e nos pouparia dessas imbecilidades. Todos os senhores estão inclusos aqui dentro. Quer ver um outro? Desde quando políticos se importam com a população? O interesse deles é somente salário milionário. Que recebem os seus luxos. Cambada de inúteis. Outro aqui, ó. Gente, alguém manda o Frejame exorcizar a Câmara. Que vergonha dessa gentalha, governado para os seus, a cidade caindo aos pedaços. Vou lhe pedir uma parte de 30 generalizando segundos. com todos os senhores aqui esse comentário. E para finalizar, esse vereador não nega que é do Partido dos Milicianos. Então, a gente tem que ter um cuidado, gente, pelo seguinte: nem todo vereador, presidente, é machista. Tem vereador aqui que respeita de igual para igual quem senta ao seu lado na tribuna e quem ouve aqui. E por muitas vezes eu me solidarizei com as senhoras vereadoras, inclusive no episódio recente,
onde houve divergência entre as próprias mulheres aqui nessa casa. Então, eu peço o respeito também, porque eu não generalizo, não digo que todo vereador aqui é contra cristão evangélico. Porque eu sei que tem vereadores que nos respeitam e se solidarizam pelo fato de eu ser um cristão evangélico, vereador Pedro Rodrigues, vereador Dani Mello. Então, a generalização é um problema. Eu me solidarizo com a vereadora Andressa Marques novamente. Acho que argumento ad hominem não deveria existir na política. A gente deve se pautar no debate e que o debate faz parte da política, seja ele aqui dentro dessa casa ou na rede social. O debate de ideias, não a ofensa gratuita e leviana das pessoas na rede social. Mas a gente tem que cuidar com a generalização, porque daqui a pouco parece que a Câmara de Vereador é toda contra a mulher. Parece que mulher todo dia aqui sofre violência por nossa parte, e isso não é verdade. E eu falo em meu nome aqui, em nome de muitos homens que estão nessa casa, que respeitam as colegas vereadoras, que temos assessores e assessoras em nossas bancadas, que respeitamos a posição das mulheres. Então, a gente tem que cuidar com a generalização, com a banalização do tema. Existem mulheres que sofrem violência? Sim. Agora, existem homens que defendem mulheres? Sim. Porque ou nós estamos juntos na defesa das mulheres ou nós estamos na oposição. Quando é para dizer que os homens têm que defender, aí chama os homens para o debate. Quando é para dizer porque a sociedade é machista, generaliza e diz que todo homem é machista, que todo vereador é machista. Isso é uma mentira. A gente convive em harmonia aqui. Quantas vezes a sessão foi presidida pela senhora presidente, Andressa Marques? Se eu fosse machista e outros vereadores fossem, nós levantávamos e ia embora do plenário. Isso não é uma verdade. A gente se sujeita. Essa casa já não teve a senhora como presidente, vereadora Marisol? Por unanimidade. Por unanimidade? Então a gente tem que cuidar com a generalização. Nem todo vereador é contra cristão evangélico, nem todo vereador é racista, nem todo vereador é homofóbico, nem todo vereador é machista. Se existe isso, a lei está aí para ser executada, a justiça está aí para ser acionada, a comissão de ética na casa funciona para isso. Agora, cuidado com a generalização. Porque daí também é leviano o discurso, colocar na rede social e dizer a Câmara é machista, a Câmara é homofóbica. E não é a realidade dessa Câmara de Vereador. Perdão, vereador Iago, mas eu precisava desse desabafo. Muito obrigado. Não, tranquilo. Me representou aí teu discurso, Caleb roubou boa parte do meu discurso, mas parabéns, é isso aí que eu ia falar. Aqui eu só gostaria, para mim, eu iria debater aqui, vereador Caleb, a questão da falta de leito e uma pessoa que me mandou mensagem ontem, tarde da noite, precisava de atendimento médico e tal, e hoje, quando eu fui responder ele me informou que não precisava mais, que a mãe tinha falecido. Então, para mim, eu ia debater hoje nessa casa esse tipo de assunto. Mas o pessoal trouxe outro assunto para a pauta aqui, vereador Cláudio. Vereador Cláudio, o senhor vem aqui como paladino da justiça, como irmão mais velho da vereadora Andressa, de tal que a gente vai fazer ou não, ou como eu pauto meu mandato, meus vídeos no Instagram. O senhor para de parecer gato gago, que é mimimi, e ficar dizendo que vai mandar ofício. O senhor pode oficiar essa casa, o presidente Lucas, 10 vezes, 30 vezes, tem mais anos aí que a gente vai passar aqui nessa casa. O senhor manda 100 ofícios. A gente não está na Coreia do Norte, nem em Cuba, nem em Venezuela, para tu dizer como eu vou fazer ou não. Então, esse é o primeiro recado. Segunda coisa, muita confusão que aconteceu aqui quinta-feira foi pela questão da vereadora Andressa não ter maestria e não presidir como ela deveria presidir a sessão. Então, ela ficou de tom de deboche. Segunda coisa, o senhor desvirtuar, fazer narrativa, que teve alguém filmando, gente que foi no banheiro. Se tiver, eu já solicitei, mandei minha assessoria solicitar se ela foi no banheiro, se alguém filmou aqui, se a vereadora foi no banheiro, para a gente apurar isso aí o quanto antes. Porque criar narrativa é fácil e jogar aos ventos. Também vocês são muito bons e muito espertos em ir lá e silenciar e tirar todos os comentários das últimas publicações de vocês, onde a gente sofria ataque também, ou a minha colega vereadora Daiane Mello sofreu ataque também. E aqui eu concordo com o Caleb, ninguém tem que sofrer ataque. E é óbvio que as redes sociais vai ter gente atacando um lado ou outro. Isso aí faz parte. Quem não gostou, vai lá, entra com uma ação. O senhor sabe o caminho do fora, o senhor é advogado, então não adianta vir para essa casa. E aqui eu vou repetir o que o Rafael Bueno falou na primeira sessão para o senhor. O senhor não quer debate, o senhor não quer pressão, o senhor volta para o sindicato, vai fazer ação lá no sindicato. Não vem para essa casa. Aqui é o parlamento, onde a gente tem que falar, expor as ideias e tem que aguentar. E não adianta vocês trazer a galera para pressionar, para me pressionar. A pressão para mim é um privilégio. Vocês estão fazendo o meu dia mais feliz aqui nessa casa. Muito obrigado. Por favor. Agora eu gostaria que colocasse no telão aqui. Por favor, o tempo tá contido. Só um minutinho, só um minutinho, gente. Crime aqui, ó, por favor, presidente. Por favor. Tá me imputando crime. Vamos suspender a sessão. Filma.
Segue da tribuna, vereador Iago Morandi. Aqui eu tenho no telão, ó. O pessoal apagou os comentários, mas a gente printou. A gente entra em Caxias, na primeira praça tem um cartaz escrito: não dê esmolas, vamos esperar o quê? De vereador de extrema-direita. Um cara que acredita que a Pepsi é feita de fetos humanos, altíssimo nível. Eu nunca postei isso aí. Alguém conta pro vereador que andar com arma na cintura é típico de masculinidade frágil? Vereador do PL reclamando sobre polícia, algo de errado não está certo. A Cachimbos de Mel já começou a chorar, de graça não foi a abordagem, alguma coisa ela fez. É isso que eles dizem? Isso é o que eles falaram para minha vereadora aqui, minha colega, Daiane Mello. Então, eu quero, Andressa Malma, o teu mesmo empenho para rejeitar o que é dito aqui para as vereadoras de esquerda. O vereador Cláudio a mesma coisa, para todo mundo aqui, esse mesmo empenho para a gente batalhar contra isso. A questão de limitar os comentários. Não é fácil, vereador Edson, limitar os comentários. Realmente, numa postagem. Acaba dando muito comentário, os primeiros a gente oculta, depois não tem como segurar tudo. Ah, mas Iago, tu é o responsável. Não é o que a juíza falou. Um policial militar me processou há 2 anos atrás, Cláudio, que eu filmei ele, que eu expus ele nas mídias sociais. O pessoal fez um monte de comentário sobre ele, ele não gostou, me processou. E lá no despacho da juíza ela botou que ele representava o Estado, era uma figura pública, e eu não tinha culpa sobre os comentários. Então, essa questão de eu ser o garantidor ali ou fazer o papel de mediador na rede social é impossível. Eu não tenho como responder 300, 400 comentários, vereador Caleb. Eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que os outros entendem. Basicamente seria isso. Uma pena, né? Teria que trazer outros temas aqui, como o problema da saúde e outros temas aqui. Mas eu deixo aqui o recado e digo que a gente vai continuar Ele pediu uma expondo. parte. Quem não deve nada, vereador Cláudio, não tem problema em ser filmado aqui dentro dessa casa. E o senhor que defende os direitos humanos deve olhar lá no artigo 19 da Comissão dos Direitos Humanos ou no artigo 5º que fala sobre a liberdade de expressão. Então a gente não tem problema aqui. Eu discordo da fala do Bortola na quinta-feira, vereador Eloy Frios, quando ele fala: o senhor ofendeu eu e o Iago. Para mim, não é ofensa o senhor me chamar de hipócrita, qualquer coisa que seja. Faz parte do debate dessa casa. Então, eu vim aqui para isso. Aqui não é clube de mães, então não tem problema. Quem quiser falar alguma coisa sobre mim, pode falar. Mas lembrando, o vereador Cláudio, a gente não está no fórum. E lembrando a vereadora Andressa que a gente não está no DCE. Aqui é coisa de gente grande, não tem problema o debate aqui. Seria isso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Iago. Encerrado o grande expediente. Passemos ao espaço do pequeno expediente, com a palavra vereador Cristiano Becker. Até me perdi um pouco aqui, senhor presidente, me desculpa. Enfim, onde é que eu estou aqui? Bom, senhor presidente, gostaria de simplesmente agradecer pelo trabalho prestado dos nossos secretários Lucas Suzin na questão da 7ª Horti Serra, na sexta-feira, né, o subprefeito de Fazenda Souza, o Itacir Dallagnol Taranha, e o capataz e meu grande amigo ali, Rodrigo Castilhos, pelos serviços que prestaram para a nossa comunidade e para o turismo e para o bem-estar daquele evento ali no 7º Horti Serra. Quem esteve presente sabe muito bem do que eu estou falando. E não poderia deixar de falar, eu estava até há pouco presente aqui, a Vanessa não é como o que eu gostaria de falar aqui, mas a minha assessora, a Vanessa, se formou no último sábado em jornalismo, né? Conheci aquela guriazinha tímida aqui como estagiária nessa Câmara de Vereadores, né? E homenageando ela, eu quero homenagear todos os jornalistas que estão nessa casa, que fazem o seu serviço de levar a verdade e as informações para a nossa sociedade. Né, Vanessinha? Então, nem o céu hoje é o limite para ti. Voe, né? Brilhe e continue sendo essa pessoa que você era. Isso, senhor presidente e nobres colegas vereadores. Obrigado, vereador Cristiano. Vereador Eloy Frios, com a palavra. Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, nós poderíamos continuar nesse debate anterior aqui por algumas horas, sem dúvida nenhuma, né? E todos teriam argumentos aqui e todos teriam como se defender. Mas eu pretendo deixar para abordar com mais tranquilidade esse assunto numa próxima sessão.
Sou da opinião, vereador Lucas, e defendo isso aqui desde que já adentrei nessa casa alguns anos atrás, que muitas vezes bala trocada não dói. Já entrei para essa casa aqui preparado para esse tipo de situação. Tá? E eu, sem querer ofender ninguém, eu acho que quando se entra aqui tem que estar pronto para qualquer guerra. Seja a forma que for. Seja a forma que for. Tá? E o cara feia, para mim, nunca me amedrontou. E os que me conhecem, nesses anos todos de luta, sabem disso. Então, tudo bem, vamos à luta, vamos em frente, mas eu tenho procurado, até porque me ausentei, já está há 4 anos, 5 anos, não participava mais aqui do Poder Legislativo. Nesses anos as coisas mudam, né? Esse esquema de rede social, vereador Cristiano, é uma loucura, né? Para a gente dominar isso, né? Eu falo com todo respeito à gurizada que entrou para a Câmara, que domina isso de um jeito que a gente não tem essa condição, né? Então, eu faço política da forma antiga ainda, com muita tranquilidade digo isso. Sim. Eu só queria, sendo nesse assunto ainda rapidamente, tá? Quem quer falar? Não vai dar tempo, né? Só tem 3 horas. Dá 3 horas. Não. Só queria noticiar, então, recebi da secretária Grégora a sentença do Tribunal Regional, aonde deu ganho de causa para a Prefeitura, uma coisa muito importante. Lá no governo Cassina, nós tivemos a coragem de romper um contrato de prestação de serviço da Zona Norte e contratar a Universidade de Caxias do Sul. Fomos muito questionados, vereador Edson. E hoje a Prefeitura anunciou a sentença final do Tribunal Regional, dando ganho de causa para a Prefeitura, portanto, qualificando o belo serviço que a UX desenvolveu lá. E pena que não saiu antes, porque aí nós não estaríamos, quem sabe, prisioneiros desse novo instituto que vai prestar serviço lá na Zona Norte. E eu vou voltar ao tema, até porque nesses 5 anos foram formados muitos profissionais na nossa cidade, fazendo estágios da nossa Universidade de Caxias do Sul, lá na área de medicina, enfermagem, social, que se lamentavelmente não. Eu só gostaria de responder acabar o vereador. Não tenho do senhor nem de ninguém que vimos entristece que nós falamos e outro dia mulheres entendeu mulheres aqui na cintura e então dá para ver e não o que a gente faz agora. É de dizer me respeita nós falando e tratando política ter a mesma pessoalidade que não seja sobre os temas dos vereadores, mas se não fizer decisão de, por exemplo, obrigado. Tenta. Outro dia passamos suspensão. Vai. Não. Encerrado a proteção de trabalho.